Carla, me conta um pouco, você talvez seja uma das pessoas que seja mais pioneira no assunto neurociência, né? Por que você entrou nesse segmento? Bom, guardadas as devidas proporções com relação à minha idade, né? Eu sou muito antiga porque também já tenho mais de meio século, né, Marcelo? Então a gente tem que arrumar a casa nessas horas. Mas, basicamente, o que aconteceu comigo foi que eu fiz uma formação acadêmica que, quando eu fiz, era um voto franciscano de pobreza, né? Porque você ia ser cientista no Brasil. Pois é, difícil, né? Desafiador. E eu fiz esse voto de pobreza que, durante a minha graduação, eu fiz veterinária, né? Eu sou veterinária de formação, mas durante o curso de veterinária eu comecei a entender que a ciência era encantadora e que eu queria me desenvolver nisso, em ser capaz de produzir conhecimento. Porque esse é o mote da ciência, né? Você se enfia num campo de conhecimento e começa a tentar derivar daquele campo de conhecimento novos achados que venham a ter impacto na sociedade. A primeira pergunta que eu tentei responder como cientista foi a ampliação de medicamentos para esquizofrenia. Eu tinha uma verdadeira fascinação por doenças psiquiátricas e até por ter convivido com pessoas que tinham esquizofrenia, me encantava a ideia de poder melhorar a terapêutica e tal. E, de fato, durante o tempo em que eu estava trabalhando com ciência, a comunidade científica internacional avançou muito nesse campo, né? Mas eu também era professora. Como todo cientista no Brasil, você ganha dinheiro dando aula, né? Fazer ciência é o trabalho que você faz nas horas vagas, né? É o prazer. Porque não existe, né? A não ser que você esteja num centro de pesquisa, num instituto de pesquisa, você está numa universidade, você paga para dar aula. E aí você pode fazer pesquisa no tempo que você está lá. Então, eu já dava aula muito precocemente. Aos 25 anos de idade, eu me tornei professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa. E eu estava terminando a graduação e já fui contratada para ser professora porque a minha orientadora à época queria que eu fosse trabalhar com ela na Santa Casa. Então, eu fiquei lá, full time lá, só fazendo isso, mais de 15 anos. Nossa senhora. Então, por isso que você tem essa... Porque eu já assisti a aula sua e você tem uma super habilidade. Então, assim, foi treinada na guerra. Não tem aquele negócio assim, ela é talentosa. Não, ela foi treinada na guerra. Exatamente, porque eu entrei para dar aula para uma turma de medicina aos 25 anos de idade com muito aluno mais velho que eu. Né? Olha só. Porque as pessoas para entrar lá ficavam às vezes 4, 5, 6 anos fazendo vestibular, né? E aí você imagina, o cara depois de 4, 5 anos estudando para o cursinho, o que ele não é em termos de capacidade de discussão. Então é um aluno difícil e são 120 alunos numa turma. Então te desafiou muito. Muito, muito. Mas acho que a grande virada de chave foi quando eu, a partir dessas aulas de graduação, onde eu discutia com as pessoas o funcionamento do cérebro com um fim muito específico, que era a medicina, ou a fonoaudiologia, quer dizer, a prática clínica, essas pessoas começaram a levar para suas casas, os meus alunos, conversas que eu tinha com eles sobre mente, consciência, comportamento. E os pais começaram a se interessar por essa conversa. Então começou a ter gente que era assim, diretor de escola, dono de empresa, gestor, um líder, que começou a se interessar e querer fazer curso comigo. E aí nós estamos em 2004, 2005 mais ou menos, Marcelo, então nós estamos falando quase 20 anos atrás, eu resolvi montar um CNPJ, assim, uma empresa, para poder vender cursos online. Nossa, em 2004? Da minha casa. Uau! Eu montei um quartinho no fundo da minha casa, que tinha uma internet cabeada, que era o único jeito de você fazer isso. Montei lá uma estruturinha e comecei a vender cursos, e era eu vendia, tem até um filme do Jerry Lewis, né, uma coisa um pouco antiga, mas quem é das antigas vai lembrar que ele é o único funcionário de um hotel, que ele atende na porta, serve o quarto, eu era isso, assim, tipo, fazia tudo, vendia, dava aula, cobrava, né. Mas tudo com e-mail diferente, viu, Marcelo? Porque eu sempre fui metida besta. Então eu tinha o e-mail atendimento, o e-mail comercial. Ótimo. Não, mas isso eu faço até hoje, né? Às vezes a Bruna trabalha comigo e às vezes sou eu que mesmo respondo. Eu falo, oi, aqui é a Bruna, tudo bem? Não sei. Que eu sei que depois ela vai ter que dar continuidade, mas é assim, né? A gente tem que se virar. A gente tem que se virar. E aí esse foi o start. Daí começou a ter essa demanda de vamos fazer presencial. Então o meu primeiro negócio foi uma empresa de cursos.
E essa empresa de cursos derivou a consultoria empresarial, a consultoria educacional, e todas as coisas que a gente mexe hoje, né? Então, pioneira porque cheguei antes, porque sou mais velha. Basicamente é por isso. Só que, ao par e passo comigo, veio o Pedro Calabres, veio a Suzana Herculano Ozel. Então, a gente tem nomes importantes da neurociência que estavam na ativa já em 2005, 2006. O que não tinha era uma população consciente que neurociência não era psicologia, ou que neurociência não é neurologia, porque muita gente confunde, né? Não tem noção muito bem do que é neurociência. E até uma coisa estranha, porque não existe cardiociência ou nefrociência, verdade, né? Então por que existe neurociência? As pessoas têm dificuldade de entender, mas é porque é uma ciência que transpôs os muros do seu campo de atuação direto. Hoje a gente não usa mais esse conhecimento apenas para medicina ou para ciências da saúde. É como se a neurociência é a nova psicologia, né? Porque a psicologia durante muito tempo foi o apoio da arquitetura, do marketing, né? Da economia. Então, qualquer faculdade dessas tem lá um dia que tem aula de psicologia. O pessoal não vai, eu sei, mas tem, né? Por quê? Porque a gente precisa discutir pessoas, discutir a forma como as pessoas se comportam, relacionamento, cérebro social. E essa demanda a neurociência também atende, né? Então, se você olhar a neurociência de uma forma bem ampla, ela engloba coisas como todo o pessoal de engenharia da tecnologia, que é a tua área, que está discutindo generativa. Generativa veio da onde? Da neurociência. Os caras entenderam que o cérebro executa padrões, aproxima, e ensinaram isso para a máquina. O dia que a gente vira a virada de chave da inteligência artificial é baseada em neurociência. Acho que muito do que a gente faz, né? Eu que sou programador até hoje, as linguagens de programação, elas têm muitas relações com as coisas que a gente vive. Tem um paradigma de linguagem que é a linguagem orientada a objeto. Ela é exatamente a forma como a gente pensa, a forma como a gente vive, que certamente deve ter relação de como funciona a nossa cabeça, né? E no fundo, Marcelo, se a gente pegar 1950, 60, que é o início dos estudos de inteligência artificial, eles eram baseados na ideia a ideia que nós tínhamos sobre como nós pensávamos. Nós tínhamos uma ideia sobre como a gente pensava. Então, a gente tem todo o processo de tomada de decisão, tem as premissas, aí tem a apresentação do problema, a apresentação das alternativas. Então, muito linear, muito lógico. E a gente tem essa sensação de que é assim que a gente pensa e toma decisões. Quando você mergulha na neurociência, você vai descobrir uma porção de percalços nesse processo de tomada de decisão, que foram os conhecimentos que permitiram que a gente saísse de uma IA soft, de causa e consequência, if-do, para uma IA de reconhecimento de padrão. Né? E quem fez essa mudança de chave foi o conhecimento da neurociência a partir dos estudos de redes neurais, que começou nos anos 80. Eu ia falar exatamente isso. O nome redes neurais é inspirado nas redes formadas pelos neurônios e a forma como cada neurônio opera em frequência de atividade elétrica, que vai gerar um sistema que inicia-se com uma base digital, mas se manifesta de forma analógica, né? Que sensacional. Eu sei que o nosso cérebro, ele, ao longo da vida, ele passa por algumas transformações. Eu queria que você contasse um pouco como é que é a formação do nosso cérebro e quais são os momentos importantes, né? Porque eu já escutei falar assim, porque tem um determinado momento que tem podas neurais. O que são as podas neurais e o que são os outros eventos que são importantes para a gente entender como o nosso cérebro funciona? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa espécie nasce prematura aos olhos da natureza, né? Por uma razão muito simples, nós aumentamos muito o diâmetro cefálico, o tamanho da cabeça, né? São tudo um bando de cabeção. E tanto que é notável isso, né? Quando você pega uma criança, você percebe claramente que a proporção da cabeça e do corpo não corresponde a uma proporção de adulto, né? Ela tem uma cabeça maior do que o corpo proporcionalmente a um adulto. E o bebê nem sustenta, né? Mas aí, assim, qualquer animal tem esse desafio, só que nós nascemos cerca de 6 ou 7 meses antes do que deveríamos nascer. Porque na evolução, esse aumento do diâmetro cefálico impedia o parto. Então, tinha maior chance de sobrevivência mulheres que tinham partos prematuros, entendeu? Entendi. Porque aí a cabeça era um pouco menor e passava. Então, isso passou a ser um modo da nossa espécie. O fato da gente ter os membros anteriores livres para
segurar o bebê e cuidar do bebê e andar com o bebê de forma bípede, permitiu que esse bebê não precisasse se agarrar tanto na gente, né? Então, são várias razões pelas quais a gente conseguiu ter um bebê mais prematuro. Então, de cara, a gente já nasce mais tosquinho. O que é bem diferente da natureza, né? Porque normalmente os bichos são bem independentes, já saem andando. A gente nasce tosco. Tipo assim, em 2 horas já tá andando o bichinho, né? Você vê lá, a girafa cai um pouco, mas daqui a pouco ela levanta, né? A velha e boa cena do Bambi. A gente não vive sozinho, né? Não. O bebê, na hora que nasce, se porventura ele não, né? Então não ele sobrevive. É bem... Não tem chance. Assim, em as outras espécies sempre vão depender do social, especialmente os mamíferos, né? É diferente de réptil. Uhum. E assim, a proporção é tranquila, porque se eu tenho uma menor condição de sobrevivência sozinho, aumenta a necessidade do grupo. Então o cérebro social se desenvolve melhor. Mas vamos voltar lá para a tua pergunta. Eu tenho uma fase de criança que eu ainda estou amadurecendo o cérebro para começar o jogo. Então a gente nasce vendo muito mal, ouvindo muito mal, não tem quase nada de tato, a gente tem um pouco de percepção na boca, tem um olfato melhor, que é o que nos salva, que faz a gente reconhecer a mãe, né? E saber ali para que hora chorar. O cheiro do leite. E se virar um pouco, mas em geral a gente realmente é muito ruim nessa função cerebral nos primeiros meses, né? Tá. Então esse primeiro ano, inclusive existe um período que a gente chama de 1000 dias, que são os 300 dias da gestação, ou perto disso, 270, mais os 2 primeiros anos. Então, até o final do segundo ano, a gente considera esses 1000 dias como uma fase de, tipo, começar o jogo. Arrumar a casa para ter a mínima chance de se relacionar com aquele meio. Andar, né, tocar, começar a balbuciar alguma palavra e tal. Essa é uma fase muito importante. E ela termina numa poda neural. O que é uma poda neural? Uma coisa bonitinha. Porque é assim, Marcelo, a gente nasce com muito mais potência cerebral do que a gente vai precisar. É tipo, a natureza faz isso, ela exagera, ela é redundante. Então, vamos dizer, você vai precisar de 86 bilhões na fase adulta, que esse é o número, você vai nascer, a gente não tem esse número, mas vai nascer com uns 200 bilhões. Uau! É uma coisa... Mais do que um adulto. Mais do que um adulto, com certeza. E aí, o que é a poda neural? É todo e qualquer neurônio, nas primeiras áreas de desenvolvimento, que não tenha formado circuitos, que não tenha entrado no jogo, que não esteja sendo usado para ver, ouvir, tocar, entender, mexer o corpo, ele é eliminado. Olha. E tudo bem, faz parte do jogo. Se você olhar na natureza, isso vai acontecer muitas vezes. Tipo, qualquer árvore frutífera, ela vai dar um monte de botãozinho de flor, todos eles vão parecer que vai virar fruto, mas não vira. Vai cair um monte. Uns vão minguar e outros vão evoluir. Então, isso é a lógica da natureza, é a inteligência dela, ser redundante, né? Então, a poda neural vai ter uma já de cara. Depois vai ter uma outra em 7, 8, 9 anos de idade, que também é uma etapa importante para abstração, para a gente começar a usar a capacidade imaginativa. Então, tudo que é concreto, que é estruturado, que é o que existe no mundo, está mais ou menos consolidado até essa idade. E daí para frente a gente vai começar a tentar imaginar, inventar, construir histórias por si só. O pequenininho faz isso, mas ele faz isso mais baseado em fantasias previamente apresentadas a ele. A partir dessa idade eles podem começar a construir suas próprias histórias e fantasias e divagações e tal. Então aí a gente tem uma outra etapa que também tem uma poda. E vai ter outra ao final da adolescência. Então são momentos marcantes em que o cérebro mais ou menos se consolida de um determinado jeito para seguir para a próxima etapa. Depois dessa fase, a gente continua tendo muita capacidade de aprendizado, de plasticidade, mas é como se a gente meio que dissesse, eu já estou pronto para viver nesse mundo porque eu já entendi como ele funciona. Então a partir de agora eu vou com isso que eu tenho. E aí entra a síndrome Gabriela, né? O que é a síndrome Gabriela? Eu nasci assim e você sempre assim, né? Não é isso, mas as pessoas meio que falam, essa é a minha personalidade, esse é o meu jeito, me respeita como eu sou e tal, que são aquelas conversas que parece que de fato aquilo está estável e não tem mais possibilidade de transformação. Então esse é o grande impedimento, né? E depois 35, 40 anos, você começa a ter um decréscimo da atividade que a gente chama de funções executivas, justamente porque a sensação que eu tenho é que eu já estou adaptado ao meu mundo, né? Uhum. Então esse é um grande desafio para o nosso tempo atual, porque as pessoas precisam, em qualquer idade,
ter a percepção de que elas ainda não estão adaptadas ao mundo, porque o mundo está mudando muito rápido, né? O que você está falando é, eu preciso me manter estimulado para eu ter estímulos diferentes o suficiente para eu não entrar na zona de conforto neural. Que na verdade não é exatamente um processo assim, eu não aprendo mais, mas gente, para que eu preciso saber isso, né? A gente começa a questionar muito qualquer processo de ganho, ou a gente já está cheio de amarras do tipo, eu não sou bom em línguas, ou eu não sou bom em matemática, ou nunca me dei bem com esse tipo de coisa, e tecnologia para mim é um horror, tal, porque a pessoa não começou, então ela não se sente com destreza suficiente para andar naquela seara, e aí o adulto tem um baita de um problema de dizer não sei, não consigo, não posso, me ensina, me ajuda, especialmente se ele tiver atingido algum cargo, algum status na carreira, ou ter algum título, né, que faz com que ele se sinta obrigado a ter determinados conhecimentos ou saber determinadas coisas, ele vai entrar naquela pegada de tipo, não é importante. Uhum. Né, vai negar essa necessidade porque ele não se sente apto para fazer aquele ganho no tempo necessário para ele achar que a performance dele foi boa o suficiente para ele naquele momento da vida dele. Né? É muito comum um jovem de 20 e poucos anos assumir que ele não tem capacidade para fazer aquela performance, que de alguma forma a sociedade dá a ele esse direito. Uhum. Mas a depender do cargo, da situação que você está vivendo, é muito difícil falar não sei, não posso, não consigo. Né? Então é melhor dizer não quero. Agora me explica uma coisa, por que quando a gente é bebê ou muito jovem, a gente me passa a sensação que a gente aprende muito mais rápido? Na verdade, primeiro, você tá com sobra de recurso, né? Então, hoje você imagina a quantidade de coisas que você precisa se preocupar ao longo de um dia, né? Você tem as coisas triviais, banais, cotidianas, e um monte de outras que são as coisas que você deseja, as coisas que você precisa. Então, o teu mundo é lotado. E a tua atenção está o tempo inteiro pulando de um lado para o outro. Uhum. A criança, o adolescente, não. Foco, laser focus. Ele tem a chance, se quiser, de passar o dia se dedicando a alguma coisa específica. E, sei lá, mergulhar numa série, num videogame, não estou nem falando de escola, mas coisas que ele tem interesse. Você já viu molequinho de 3, 4 anos falando o nome de tudo quanto é dinossauro. Aí você fala, nossa, mas o moleque dorme com os dinossauros. Né? Ele leva todos os dinossauros pra cama, tem as fotos de dinossauro tudo na parede, a vida dele é aquilo. Então, você dizer que ele está aprendendo rápido o nome dos dinossauros é negligenciar a ideia de que ele está gastando muito tempo fazendo aquilo ao longo do dia dele. Entendi. O grande problema do adulto é que quando ele se dedica a um negócio, tipo, é meia hora, né? Nossa, porque meia hora além daquele negócio. É verdade. Então não tem em meia hora como você fazer uma aquisição que seja robusta o suficiente para você aprender. Então você vai acabar aprendendo apenas aquelas coisas que são necessárias para o que você está fazendo e na profundidade necessária para o objetivo que você está querendo alcançar. Uhum. E é isso, o adulto fica utilitarista com o conhecimento. Ele não deveria, mas ele fica. Entendi. Enquanto a criança, ela vai fazendo de acordo com o interesse dela. Ela vai achando legal, ela vai se envolvendo, daqui a pouco ela fica de saco cheio, larga aquele negócio lá no meio e tal. Ela tem, e o adolescente mais ainda. Porque se o adolescente ainda sofrer aquela pressão de que você precisa saber essas coisas, ou conhecer essas coisas para estar no grupo, para ser um in-group, né? Ele se interessa ainda mais. Uhum. Então, aprendizado é uma derivação, uma constante quase, associada, né, à atenção. Tem atenção, tem aprendizado. Existe uma forma simples, eu imagino que seja ultra complexo, mas tem um jeito simples da gente explicar como é que a gente aprende, especialmente os adultos, especialmente as pessoas que estão escutando e assistindo a gente? Então, olha só, todo e qualquer processo de aprendizado, ele depende da construção de circuitos neurais. Tá? Você só vai ter aprendido alguma coisa se um circuito neural, um conjunto de neurônios, gerou conexões para que essas conexões fossem fáceis de ser ativadas a posteriori, né? Elas não só existem como elas são facilitadas. E daí quando eu falar para você assim, que dia que você casou, ativa um neurônio com a data. Uhum. Entendeu? É bom que você saiba isso, eu não vou pedir para você falar porque posso te colocar em maus lençóis. Mas, né? Eu falei uma coisa tipo, o seu casamento, aí você se lembra da data, onde você estava, a roupa e tal. Tudo isso é uma circuitaria facilitada. Então eu posso te dizer que você aprendeu sobre o seu casamento. Mas aprendeu como? Vivendo ele, estando lá.
né? E aí, obviamente, o aprendizado é bem tranquilo. Quando eu estou aprendendo uma narrativa ou um fato que está sendo apresentado para mim, ou seja por vídeo ou por áudio, mas eu não estou vivendo uma situação, vai requerer uma capacidade de foco muito maior, porque eu não estou imerso com os meus sentidos todos naquela experiência, que é como você está lá casando, você está enfiado naquilo até o último, né? E é super importante estar emocionalmente conectado e tal. Quando eu começo a te falar, olha só, Marcelo, então deixa eu te explicar como é que funciona o cérebro. E aí você não está imerso dentro do cérebro, olhando os neurônios funcionarem e tal. Eu estou te contando coisas sobre isso. Se você oscilar a atenção, cai a tua capacidade de aprendizado. Se você não estiver tão interessado ou achar confuso, pode baixar a sua atenção e você não conseguir. Então, você vai depender muito de 2 fatores para construir estes circuitos novos e eles ficarem fortes o suficiente para serem ativados depois. Ou eles têm uma emoção muito forte conectada neles, aí pode ser de valência positiva ou negativa, não tem problema, porque o sistema emocional serve para isso. Serve para justamente dar a valência às coisas para que você depois se lembre delas. Olha só, não sabia disso. Eu sempre tive essa consciência, não sei, devo ter aprendido, né? E de fato faz muito sentido. Todo mundo que está escutando a gente aqui, se parar para lembrar nas memórias mais antigas, sempre teve alguma emoção positiva ou negativa muito grande, né? É o elemento que faz com que o seu cérebro dê valor àquela informação. Né? E tem regiões do cérebro que fazem isso. Amígdala, complexo amidalóide e hipocampo. São 2 áreas que são áreas ligadas à memória. Uma é memória emocional pura, que é a amígdala, e o hipocampo é toda e qualquer memória episódica, que a gente chama, ou factual, que a gente chama de declarativa. São as que a gente fala sobre elas. Então eu te conto, você me conta sobre esses episódios. Ou sobre coisas que você sabe. E fora esse mecanismo, que já é um mecanismo muito robusto, de marcar isso com emoção, você pode marcar por repetição, que aí é o tal do decorar. Né? Você pode marcar por repetição, pode, mas vai gastar mais tempo e essa informação não é tão rígida como se ela estivesse conectada com uma emoção. Né? Tá. Aí se você lembrar de umas musiquinhas que você aprendeu, quem sabe, no cursinho, para fazer, aí você vai lembrar daquele tema, mas fora disso, quase nada. O outro mecanismo é um mecanismo até mais interessante, Marcelo, porque ele envolve as coisas que eu sei fazer, mas que eu nem sei te dizer como é que eu faço. Por exemplo? Por exemplo, da aula. Você falou assim, você aprendeu na guerra e tal. Então, chegar lá, botar o slide, falar e tal, tem 2 aprendizados. Tem a presença de palco, tem a presença do professor, chamando a atenção, conectando com os seus alunos e usando um vocabulário que eles entendam. O humor, você não é stand-up comedy, mas você faz as pessoas rirem. E isso é um despertar de emoção também, né? Não tenha dúvida. E especialmente quando o indivíduo está começando a dissipar a atenção dele, se você põe uma piadinha, você conta uma historinha que seja capciosa. Se você está lidando com gente inteligente adora piada inteligente. Verdade. E passa a te respeitar porque você fez uma piada inteligente, né? Porque tem uma sacação ali. A coisa mais difícil de fazer é piada, né? Então, quando você consegue encaixar uma piada bem feita, as pessoas começam a valorizar ali aquele discurso e tal. Então tem esse valor sim, mas tem até o jeito que apresenta. Qual é a ordem, qual é a lógica que é melhor para esses alunos e tal. Você fala assim, mas isso me parece episódico. Não, porque eu não penso. Eu simplesmente faço. E aí é igual andar de bicicleta, você não esquece nunca. E esse tipo de aprendizado, quem sabe é o que tem maior valor, porque é o aprendizado dos comportamentos automáticos. E aí muita gente aqui escorrega nessa casca de banana, porque tem muita, inclusive neurocientista, que fala que o comportamento automático é ruim. Que o cérebro opta pelo automático para economizar energia. Isso é uma balela. Isso não é verdade. Não é verdade. E não é verdade por uma questão muito simples. Primeiro, para você realizar um comportamento automático, você gasta muita energia, porque tem muitos neurônios envolvidos. É tipo um sequenciamento, é um algoritmo, é uma programação que está pronta. Então é como se você dissesse assim, quando o meu computador precisa achar um padrão, ele precisa processar mais do que quando ele está rodando um algoritmo. Do ponto de vista energético, não vai ter diferença. Né? Sim. É o mesmo processo. Mesmo que eu não esteja pensando. Mesmo que você não esteja pensando, porque o ato de pensar é apenas a guia da ativação cerebral pela consciência. Que não faz... Vamos dar um exemplo aqui. Quando eu aprendi a dirigir, eu olhava para a marcha, eu pensava na embreagem. Eu tenho a sensação que fazer tudo isso, eu suava, você ficava nervoso. Eu tenho a sensação que tudo isso me tornava
mais tenso e isso me parecia gastar mais energia. Hoje eu vou pra casa, eu praticamente não penso em nada, eu vou pensando em outras coisas. Eu nem lembro que tem marcha, que não sei o que lá. É isso que a gente tá falando? Mas veja que diferença. A sensação que você tem de que está te desgastando não tem a ver com ATP. Tem a ver com foco. Entendi. E a gente tem neurônios que precisam ser acionados para o foco. Então, se você precisa manter o foco por muito tempo, você desgasta a capacidade de neurotransmissão desses neurônios. Eles precisam se recuperar. É só isso. Se você está acostumado a manter a atenção por muito tempo, você tem mais lastro. Então, você pode ficar mais tempo. Certo. Né? Mas é geralmente que acontece isso. A pessoa está lá estudando e ela tem que ficar focada estudando e aquilo é difícil. Ela fala, eu estou cansado, estou sem energia. Porque é um paralelo que a gente faz com a musculatura. Mas, Marcelo, se você sabe disso melhor do que eu, se você fizer uma atividade aeróbica extenuante durante 2 horas, você vai pode chegar a gastar uns 1.200 calorias, certo? Sim, em 2 horas, né? Se você pensar muito, mas pensa forte, cara, mas gasta mesmo, entendeu? Não vai dar 50 cal. Jura? Nossa, que disparidade. Os números são óbvios, porque os neurônios, para eles ativarem mais circuitos, eles não gastam mais energia, eles só fazem caminhos diferentes. Entendi. Completamente diferente do músculo. Que se você precisar ativar aquela fibra muscular, vai gerar quebra de ATP para poder rolar actina e miosina na contração. Uhum. Então você está gastando energia para o ato, que é trabalho. O neurônio não faz trabalho. Aquela fórmula da física, né? Força vezes deslocamento. Músculo faz trabalho. Força vezes deslocamento. Neurônio não faz. Não tem trabalho, então não tem gasto energético desse tamanho. No que o neurônio gasta energia? Para fazer o disparo elétrico. E o disparo elétrico você tem que fazer para mexer o intestino, você tem que fazer para tudo. Para tudo. O tempo inteiro estamos fazendo isso. Você está dormindo, você está fazendo. E tem mais trabalho para construir a nova conexão neural? Esse dá mais trabalho. Trabalho no sentido da física é o exercício, né? Agora, você está me dizendo o seguinte, será que eu gasto mais foco ou atenção ou preciso ficar mais em cima daquilo para poder realizar? Com certeza. Por isso que você tem a sensação de cansaço. Porque você gastou uma reserva possível que você precisaria para simplesmente manter o seu foco atencional em alguma coisa. Certo. Então, o que você está, na verdade, lamentando ou se questionando é do foco atencional. Sim. Agora, veja que coisa interessante. Se você tivesse com a emoção conectada, você não ia reclamar do foco atencional. Porque você maratona série, né, cara? Fica 6, 7, 8 horas na frente da TV assistindo séries e não reclama de cansaço. Tá funcionando lá, né? Entendeu? Sim. E você tá atento, e você não tá reclamando de cansaço. Por quê? Porque emocionalmente você tá conectado. Então, o truque para as pessoas aprenderem é elas entrarem em flow. Que o flow nada mais é do que a conexão emocional que te permite mergulhar naquilo sem sofrer. Eu tenho um hábito de estudar todos os dias. E eu não sei por que eu criei algumas rotinas. Eu acendo um cheirinho, eu ligo uma música clássica ou jazz que eu gosto e é ali que eu estudo. Isso tem alguma influência? Porque eu sinto mais prazer em fazer assim do que ficar em silêncio. Tem alguma diferença? Então, na verdade, você criou gatilhos ou âncoras para o seu cérebro se preparar para o estudo. Olha que coisa interessante. Quando você pega numa caneta na mão, o ato de você pegar a caneta na mão modifica a organização do seu cérebro para escrever. Ele se prepara para aquele ato. Qualquer ferramenta que você pega, você senta num carro, pronto, já vai ter uma adaptação para você poder começar a dirigir. Você se prepara para aquilo. E esse preparo, olha que loucura, é automático. Então, preparar-se para uma atividade é um comportamento automático. Você gosta de tênis? De jogar tênis? Né, de assistir jogo de tênis? Você acompanha? Eu gosto de tênis especificamente, não, mas vários outros esportes. Mas, por exemplo, você pega o Nadal. O Nadal era um cara cheio de gatilho. Porque ele, pra sacar, ele tira não sei o que daqui, põe o cheiro aqui, faz não sei o que lá, e tem um monte de mímicas que ele fazia. Porque com aquilo ele já começava o circuito automático do saque. O saque dele não começava na hora que ele jogava a bola pra cima.
Que é aquele negócio de... Tem gente que bate 2 vezes, tem que bate 3, né? Exato. Que são esses preparos para acionar aquele circuito automático para você diminuir a chance de erro. Olha então, só. Quando as pessoas falam que comportamento automático é uma coisa de menor valor, que o cérebro usa para poder economizar energia, cara, é o comportamento automático que faz com que ele tenha um saque perfeito. Se ele parasse para pensar, para sacar, ele ia errar, entendeu? Então, o comportamento automático é competência. Qual é o problema? O problema é que a gente, na sociedade que a gente vive, a gente escolhe alguns comportamentos automáticos e pega amor neles, entendeu? E depois não consegue perceber que eles já não estão entregando mais valor para poder mudar. Sim. E esse é o ponto. Então, por isso, o comportamento automático no século XXI e já no século XX atrapalhava um pouco, porque a sociedade tinha uma aceleração de desenvolvimento que fazia com que você tivesse que se acostumar com outras coisas. Veja no mundo do trabalho. Você vai propor para o indivíduo mudar. Aconteceu com a minha empresa recentemente isso. A gente estava usando o WhatsApp para fazer comunicação e eu achei que era muito invasivo, porque o WhatsApp tem a sua mãe, tem a sua... Falei, vamos parar de usar o WhatsApp, vamos usar outra ferramenta. Levei para eles o Discord lá e estão provocando, porque acho que dá para separar em tópicos. Eu adorei. Eu sou super early adopter. Tipo, botou na mulher, vamos embora e tal. E não é paixão por tecnologia, é paixão por praticidade, sabe? Eu sou muito prática. Então, para mim, ficou prático, funcionou, resolve. Mas tem um monte de gente dizendo assim, não, mas aí eu tenho que entrar no Discord. Cara, faz assim, faz isso um pouco e começa a perceber quais são as vantagens. Porque se você começar a fazer um comportamento novo, criticando ele o tempo todo já, o seu cérebro vai dizer, eu brinco, né? A pessoa vai na academia e bota um tá pago. É verdade, O que você está dizendo pro seu cérebro? Que eu devia alguma coisa. E que eu não queria pagar. E que agora que eu paguei, eu tô feliz. É uma péssima mensagem. Uma péssima mensagem. Daqui a pouco o seu cérebro vai dizer assim, por que eu tenho que ir lá nesse lugar que a gente não gosta de ir, que a gente sai, né? Que a gente fica feliz quando acaba. Você tá dizendo para todo o sistema que você não quer ir. Aí você acha que só o fato da sua consciência querer, entre aspas, né? Vai resolver o problema. É todo mundo contra o observadorzinho lá tentando dizer, pessoal, por aqui, vamos por aqui. Não, academia nós não vamos querer. Então o que você está querendo dizer é que nós temos muitas manias que às vezes a gente nem percebe, que a gente nos treina a o estímulo errado, a fazer as coisas erradas, né? O significado errado para aquele determinada coisa que é boa pra gente, né? Sim, porque é como se a gente comprasse essa ideia de que tudo que é bom é difícil ou é ruim, de gosto. Entendeu? Tudo que é bom pra mim é ruim de comer ou é ruim de fazer. Né? Então, assim, eu deveria ficar feliz porque existem alimentos que me ajudam a emagrecer e ficar mais saudável. Não, eu fico pé da vida porque eu tenho que comer coisas que eu não queria comer. Então, eu tô dizendo, olha só, esse alimento saudável que iria me fazer bem não é bom pra mim. Eu não gosto dele. E o seu cérebro está dizendo, realmente, a gente não vê o valor nenhum nele, porque não tem glicose, não tem gordura. Pra gente aqui, no nossa capacidade de observação, realmente você tem toda a razão. Isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque a gente tem um cérebro treinado desde quando tudo isso começou a encontrar os alimentos mais calóricos, com maior disponibilidade de energia, porque a gente podia passar dias sem comer. Entendeu? Total. Eu podia ficar dias na savana africana sem encontrar uma fonte de alimento. Então, quando eu encontrasse, eu teria que dar um jeito de comer o máximo que eu pudesse daquilo. Não é o cérebro funcionando numa sociedade que tem uma geladeira logo de manhã te esperando, entendeu? Agora, quando eu volto a pensar na minha época de escola, que eu estava por obrigação e não por querer estar, eu não lembro de muitas das coisas que eu estudei. E não é que eu não lembro hoje, que eu tenho 41 anos de idade. Eu não lembrava um mês depois, né? Eu estudava para passar na prova, assim como todos os meus colegas, e eu acho que gerações fazem assim. O que a gente está fazendo de errado? Bom, primeira coisa que a escola é colocado desde os pais, desde sempre como um dever. Não é um direito. Escola é direito. Eu tenho direito de receber informações que me habilitam a ser um ser humano no mundo em que eu vivo. Primeiro ponto é esse. Então a criança, ela acha que ela, indo ou não para a escola, ela consigo vai encontrar o mesmo valor. Ela precisa ir para a escola porque ela vai precisar trabalhar, não é para ela.
É para terceiros, é para fora dela. Então, nunca é uma coisa... E o que eu quero fazer? O que eu quero fazer é ficar na aula de educação física, o que eu quero fazer é ficar no recreio, o que eu quero fazer é brincar, isso é o que eu quero fazer. O que as pessoas me pedem para fazer, para me darem o que eu quero, é essa porcaria aqui que eu tenho que sentar, fazer a prova, estudar e tal, né? Quando você, Marcelo, é uma criança que os pais usam a escola como uma régua de amor, você vai achar que ir bem na escola, tirar nota na escola e tal, é uma coisa importante para você ser amado. E aí você vai ter um monte de garotinho que vai estudar, vai ralar, vai querer ser o melhor aluno da turma e tal, para poder ser reconhecido pelos pais com aquele valor. E quando você não conseguir ser esse, você vai ser o outro, que é o que joga o papel higiênico no teto e tal, porque para também ter algum mote em torno de si, né? Então, o que a gente vai fazer na escola? Primeiro que a gente vai tentar resolver as nossas relações sociais. Porque é um ambiente que tem pessoas e que a gente quer ser agradável a ponto de ser amado, né? Então, eu não vou na escola para estudar. Eu vou na escola para viver minha vida social. Agora, tá bom, eu tenho que assistir a aula, eu tenho que fazer a prova e tal. E aí fica muito claro que o que você está estudando vai ser avaliado e que se você passar na avaliação, você se livra, tá pago. Então, eu estudo para a prova. E se você estuda para a prova, passou a prova, o seu cérebro não tem por que guardar mais nenhum daqueles circuitos. Né? Você teria que, primeiro, não só estudar, como você teria que falar sobre aquilo. Teria que chegar para o seu pai e falar assim, pai, você não acredita, olha que barato. A geografia do não sei o que, assim, assado, seu pai fala, nossa, é mesmo, isso aqui é muito legal, quando eu estudei, puxa, mas mudou isso e tal. Porque se o aluno, ou a criança, o jovem, o adolescente, estuda um monte de coisa, e depois ele não tem interlocutores para falar sobre aquelas coisas, por que razão ele se aprofundaria ou aumentaria a curiosidade dele? É apresentado de um jeito, e depois o que eles fazem? Quando chegar na hora do vestibular, que é quando de fato vão te cobrar sobre isso aqui, a gente vai te dar uma revisão. E aí você estuda tudo de novo e se você tiver sorte, você consegue passar no vestibular. Se não, você vai dar outro jeito na sua vida. Existe aquela escala de aprendizado, que eu não sei se é verdade ou não, mas você falou de uma dessas coisas, e eu, obviamente, eu noto na prática que estudar, ensinar, praticar me ajuda a consolidar esse conhecimento. Você não acha que a gente faz algumas coisas erradas na escola? Por exemplo, minha opinião, você me diz se faz sentido ou não. Eu acho que quando criança, e talvez até na faculdade, eu acho que a gente estuda horas demais. Então eu tenho um pouco de dificuldade porque a gente estuda 4, 5 horas, às vezes mais, não pratica, vai no dia seguinte já é assuntos novos. Eu tenho uma sensação que é muita informação e eu não ensinei ninguém, eu não pratiquei nada e já passou para outro assunto. Não tem um pouco de relação com o excesso de informação? Tudo, porque, veja, pode ser muito curioso isso para você e as pessoas ficam chocadas quando eu falo isso, mas um professor, mesmo no século XXI, ele faz o curso dele de pedagogia ou a licenciatura dentro de uma especialidade dele e ele nunca terá discutido sobre o cérebro. Certo? Ele não aprende como o cérebro funciona. Nem os primórdios do conhecimento, assim, uma coisinha bem básica, nem nada. Porque é entendido que as ciências humanas usam os preceitos da psicologia, da pedagogia, da filosofia, da antropologia e não da neurociência, né? Então aqui a gente tem um primeiro problema. Nós precisamos fazer as pessoas discutirem o funcionamento do cérebro para que elas entendam como é que elas ensinam melhor. Faz muito sentido. E isso não está acontecendo, começa a acontecer agora. Eu mesma sou pioneira em levar isso para a educação, né? A gente legal. Tem uma consultoria educacional e eu também sou coordenadora de pós-graduação na área de neurociência aplicada à educação, então isso é uma coisa que eu tenho um grande enfoque. E você já está mudando, você já está colocando um método que é mais propício ao aprendizado do que o tradicional. Com certeza, e não só eu, tem uma legião de cientistas tentando fazer isso, tal, porque a gente sabe que esse é o impacto. Inclusive existe uma rede no Brasil que chama-se Rede Ciência pela Educação, que é justamente abrir a porta da educação para essa ciência natural que sempre teve uma barreira muito forte, porque eles se viam como agentes das ciências humanas. Espetacular. Né? Então, há essa possibilidade dessa mudança, e aí entra um monte de gente buscando evidências econômicas, sociais, desses impactos e tudo mais. Então, esse é um caminho que está acontecendo.
E isso vai provavelmente impactar muito. Mas acho que a principal causa é que as pessoas sempre acharam que o aprender, o ato de aprender, teria que ser um ato de sacrifício. Que só valeria a pena, entendeu? Você destacar um título para o Marcelo que a Carla não tem, se tivesse doído para o Marcelo alcançar esse título. Né? E tem essa coisa do esforço. O sacrifício. O sacrifício. Que eu vou recompensar não a capacidade, ou a competência, ou o desejo, ou o foco, mas o sacrifício. Isto está mudando. Lá no ambiente organizacional. Né? Porque agora o sacrifício de quem se esforça tremendamente não tem mais tanto valor, porque eu tenho inteligência artificial para fazer coisas repetitivas que precisariam que alguém estivesse ali dia e noite debruçado sobre aquilo. Então, o que eu quero? O que eu preciso agora? Eu preciso de elances criativos, eu preciso de gente solta, eu preciso de gente preocupada em resolver um problema do ponto de vista social dele, e não apenas individual ou pessoal, né, para mérito próprio. Então, vai mudando a chave do que a própria sociedade precisa desenvolver. E eu acho que o ponto que a gente tem que levar em consideração é que as pessoas acharam que esse sacrifício ocorria pela tradução do conhecimento. Então eu estou aqui, eu sei coisas, você não sabe as coisas que eu sei. Então eu vou te ensinar. Então você presta atenção no que eu vou te falar agora. E aí anota. E aí é o seguinte, essa é a chance que você tem. Entendeu? Porque eu, que sou o grande mestre, estou aqui nesse momento tentando fazer você aprender. E se você não prestar atenção, se você não anotar, se você não fizer aí um sublinhado e depois não se esforçar e tal, isso é problema seu. Eu já fiz minha parte. Eu fiz. É Pôncio Pilatos total, lavo minhas mãos, né? E isso, se você está lidando com uma criança ou com um adolescente, o que pode ele assumir de responsabilidade sobre o futuro dele? Pois é. O que nós temos que fazer como professores, especialmente nessa fase e hoje em dia, até mesmo na faculdade, porque a gente tem recebido cada vez gente mais imatura, né? Com menos bagagem de vida. Na minha geração, eu tive vários amigos que casaram durante a faculdade, tiveram filhos ou já tinham filhos quando faziam a faculdade. Hoje, os caras vão pensar em, salvo os acidentes, né? Lá com 30 e poucos anos e tal. Então isso retarda um pouco a assunção de responsabilidades, né? Natural, tudo bem. É até gostoso, tá tudo certo. Não estou botando peso nisso. Mas a gente tem que entender isso para saber que na hora de educar, nós vamos ter que seduzir essa pessoa. Para que ela entenda que aquilo que nós estamos discutindo aumenta a capacidade dela de atividade no mundo, de ação no mundo. E tem um ponto, Marcelo, que eu acho fundamental, que é: eu não preciso aprender a resolver uma equação de segundo grau para resolver a equação de segundo grau. Parece bem ridículo isso, mas eu não entendi. Me explica assim, melhor. Eu vou na aula de matemática, o professor vai me ensinar a equação de segundo grau. Aí eu falo, mas por que eu preciso saber resolver a equação de segundo grau? Eu nunca vou resolver uma equação de segundo grau, né? Faz sentido. Até porque temos celular a todo momento, temos calculadora. Tá tudo certo. Então, para que eu preciso da fórmula de Bhaskara e tal? Só que esse tipo de conhecimento te ensina a pensar. Então, uma base preparatória. Você está aprendendo a pensar. No caso da equação de segundo grau, por exemplo, você está pensando que um x único pode ter duas respostas possíveis. E só isso já é uma expansão de consciência. Entendi. Para que eu preciso saber da guerra, do não sei o que tal? Porque se você analisar o comportamento deles lá, você pode pensar em o que você não vai fazer. Você começa a ter mais referências, o seu acervo aumenta. E com isso, você começa a pensar melhor. E uma solução criativa, uma solução... você desenrolar uma história, às vezes pode estar um conhecimento que você nunca achou que você ia usar. Né? Então, quantas vezes você não vê soluções criativas que são transposições de área? Eu me lembro de um menu de doces que eu vi, que tinha doces com diferentes ingredientes, e aí tinha coisa com glúten, sem leite, sem não sei o que, sabe? Todas essas histórias. A menina pegou e fez uma tabela periódica, o menu era uma tabela periódica. Nessa coluna, tudo que tem não sei o que, sabe? Bem criativo. Bom, mas se ela não tivesse estudado tabela periódica lá, ela nunca pensaria num jeito de organizar como foi o caso da tabela periódica. Verdade. Então, conhecer a tabela periódica, primeiro, é uma ode à nossa capacidade de raciocínio, é ficar lisonjeado pelo que nós, como seres humanos, somos capazes de fazer,
É se aproximar da inteligência humana na expressão máxima dela, que está na ciência, e ao mesmo tempo pegar backgrounds, que depois você vai resolver um problema que veio dali, que você nem sabe que veio dali. Eu sou o tipo da pessoa que você me convida para uma festa, não sei o quê, eu não quero sentar com gente que sabe o que eu sei. Eu vou sentar do lado do engenheiro, o cara constrói ponte, ele pode passar a noite inteira falando para mim qual é a lógica de construir ponte, que eu vou ficar feliz da vida. Legal. Porque, pô, dali eu vou falar, nossa, mas aí então essa solução dá para aplicar em tal lugar. Mas, cara, construir ponte. Por quê? Porque tem lógicas que estão por trás. Né? Outro dia, eu tô fazendo uma reforminha na casa e o rapaz está fazendo lá para mim. Ele falou assim, não, cara, isso aqui é tranquilo. Você faz um balancinho, porque o peso da viga na frente está muito menor do que atrás. Então eu posso fazer uma varanda aqui, porque como eu tenho 6 metros para cá, eu posso fazer uma varanda de 2 metros para frente. Olha. Porque não tem como isso aqui cair. Eu abri, na hora, para ele assim e fiz o cálculo da geometria e falei para ele, então tá pra gente fazer um outro negócio. Ele falou, como é que você sabe isso? Eu falei, geometria. Que demais. Geometria, você me falou, você construiu aqui uma função de triângulo. Eu simplesmente vi a função de triângulo na fala de um pedreiro, entendeu? Olha. Imagina se ele conhecesse a função de triângulo. Onde ele teria chegado. Uhum. Porque ele aprendeu tudo aquilo na prática. É. Né? Mas ele não teve oportunidade Sim. de chegar nesse conhecimento. E a quantidade de pessoas que tem e que despreza, e que fala, não vou usar isso nunca. Pois é. Isso tem a ver com repertório para construir capacidade de pensamento. Está para além do conteúdo. Então, não dá para ver que eu vou usar isso no quê? Você vai usar isso para aprender a pensar. Porque você não sabe pensar ainda. Seu cérebro é tosco. Faz muito sentido. Seu cérebro faz analogias lineares, simplistas. Eu preciso de você complexo. Uhum. Você quer ser um ser humano? Você quer realmente entregar valor? Não é robô que você quer ser, não, né? É um ser humano entregando valor. Você vai ter que ter pensamento complexo, bonito. Esse seu pensamento linear e simplista aqui não vai te levar a lugar nenhum. E a gente enxerga isso na sociedade o tempo inteiro, né? Porque tem gente que envereda para o meio artístico e vive o mundo artístico o tempo inteiro. Eu fui para o mundo de engenharia e de software e eu vivi muito tempo. Primeira vez que eu tive contato com o mundo artístico, eu falei, cara, que mundo é esse? Que pessoas diferentes, que coisas são essas que eu não conhecia? E abriu um novo universo. E muito provavelmente, se você parar para pensar, você vai ter várias inspirações do que você faz que vieram de falas, de observações de um mundo distinto do seu. Se a gente fica ensimesmado naquilo, então beleza, eu resolvi que então eu não quero saber nada de linguagem ou arte e tal, porque eu vou ser engenheiro. Então, só que lá dentro da sua engenharia, a hora que você tiver que ser criativo, você vai precisar de bagagens, e quem tiver mais bagagem que você vai sair na frente. Basicamente, não tem o que fugir. E às vezes, Marcelo, não é nem um conhecimento formal, não é nem aquela coisa da escola. Porque você vê pessoas com grande sabedoria e grande capacidade de raciocínio que nunca foram à escola, mas enfrentaram dilemas humanos e buscaram soluções. Né? Então, um agricultor lá que tem que se virar ali com uma história da água, eu já vi isso acontecer. O cara faz uma cava que como se fosse um aqueduto romano. Ele estudou a história de Roma? Não estudou, cara, mas ele faz um aqueduto, porque ele se debruçou sobre aquele problema. Então, se ele tivesse estudado o aqueduto de Roma, em quanto tempo ele teria resolvido aquele problema? Pois é. Então, a gente perde potencial e fica depois falando que não tem tempo, que não tem... porque a gente não tem as melhores ferramentas cognitivas. Quem tem as melhores ferramentas cognitivas acelera. E depois vai falar porque o cara é inteligente, é genética. A genética ajuda. Mas se você não tiver bagagem de repertório, inclusive a gente divide isso, né? Inteligência fluida é a capacidade de fazer novas conexões. Isso a genética e as funções executivas ajudam muito. Treinar o cérebro ajuda. Uhum. Agora, a inteligência cristalizada, que é o teu repertório, é só a vida, é só o cotidiano. E a escola é um acelerador disso. As pessoas não entendem isso. Uhum. Ficam achando que eu estou ensinando equação de segundo grau para ele depois fazer uma equação de segundo grau quando ele for adulto. Não é isso. A gente falou muito de aprendizado, etc e tal. Queria entender um pouco melhor qual que é a influência do esporte, dos hormônios que são estimulados na hora do exercício e de situações, você fala muito de dopamina, né?
O que a endorfina impacta, por exemplo, a nossa vida? O que a dopamina impacta as nossas relações, o nosso dia a dia? Explica um pouco isso pra gente entender o porquê que é importante. A partir da atividade física, né? A partir da atividade física. Bom, primeira coisa é que a atividade física é entendida pelo nosso corpo como uma situação de estresse, tá? É óbvio que à medida que você vai ficando mais treinado, se você permanecer no mesmo grau de esforço, a sensação de estresse diminui. Mas não é isso que a gente faz, né? A gente alcança um determinado patamar e força para ir mais um pouco, força para ir mais um pouco. Então a gente sempre está vivendo uma situação de estresse. Mas o barato dessa situação de estresse é que a gente sai vitorioso. Em que sentido? Você termina o exercício vivo. É uma conquista. Porque você viveu uma situação de estresse. O seu batimento cardíaco foi lá em cima, a adrenalina foi liberada, a dopamina foi liberada para te ajudar a resolver o problema. Você foi colocado numa situação de estresse. Tanto que os primeiros 5 minutos de qualquer atividade aeróbica, a pergunta que você faz é o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, quem foi o maluco que me colocou nessa roubada, né? Aí só que à medida que começa a entrar os hormônios, você se sente preparado para o desafio, você vai. Muda, né? Então, seja uma montanha russa, ou seja, uma atividade física extenuante, essas duas situações têm uma coisa em comum que é, eu vivi um perigo e eu superei. Eu saí vivo no final. Legal. Então, essa percepção de vitória, ela é muito importante. Que é completamente diferente de uma situação de estresse crônico, que você vive no seu cotidiano, que você tem problemas que você não consegue resolver. Uhum. Então, a atividade física, ela ajuda você a resolver, inclusive, as suas frustrações desses montes de coisas que você não consegue resolver. Ela te treina pra vida, porque a gente vive situações de estresse o tempo inteiro. E se você começar, através do esporte, isso acontece mesmo, você ter a sensação de que você é capaz, isso te ajuda a resolver os problemas da vida. Que demais. Você começa a minimizar um pouco o tamanho da bucha, porque você fala, puta, a última vez eu tava correndo a meia maratona no quilômetro 15 e aqui comecei a ficar zonzo, tonto e não podia parar porque tava no meio de um lugar escaldante, com calor escaldante. Isso é perigo de vida. Certo? Uhum. Não a bronca que você levou do seu chefe. Sim, então total. Você começa a perceber as relações e o quanto que uma coisa pode ser mais pesada que a outra e criar outra régua para medir as coisas, né? Mas o mais legal é que toda vez que você vive uma situação de estresse e que você supera, isso aumenta a sua capacidade de produzir circuitos. Para aquela situação específica. É como se o cérebro falasse assim, me conta como foi que você superou, para a gente aprender isso aqui muito bem, e não ter mais erro daqui para frente. Então, esse momento é um momento propício para o aprendizado. Então, você vai aprender muitas coisas ali naquele momento em que você está realizando a atividade física, até mesmo de outros temas. Todo mundo faz atividade física, fala, puta, quando eu paro de fazer, eu fico lento, eu não gosto de ter uma lesão, porque parece que eu fico meio burro, parece que eu não consigo fazer as coisas, que eu tenho preguiça, que eu tenho... Nada disso. É porque o exercício físico te mantém ativo, mantém você no jogo, e aquilo que é colocado como desafio para você, perto daquilo que você enfrenta muitas vezes na atividade física, né? As pessoas falam, só exercício aeróbico? Não. Tenta puxar ferro e ficar embaixo de um coisa com, sei lá, quantos quilos que esses meninos malucos igual você fazem, né? É a intensidade, né? O que você está falando. Gerar um estresse que a gente sabe que é benéfico, independente do esporte, né? Sim, sim. Porque é possível na musculação você colocar muito estresse, né? O CrossFit nem se fala, né? Sim, sim. Que essa coisa do rápido, do de novo, do mais forte, do mais pesado, né? Agora vamos mais uma vez, quer dizer, já não estou aguentando mais, mas vai mais uma, né? Uhum. Que é essa coisa que tem no esporte, né? Já aguenta mais um pouco. Isso tudo vai te mostrando que você tem um lastro maior do que você acredita. Uhum. Né? E vai te deixando mais autoconfiante, não tenha dúvida disso. Mas tem mecanismos que são intrínsecos a tudo isso, que é a reparação tecidual, o processo de aprendizado. Então você vai ter hormônios como dopamina, que tem um impacto dramático no seu desejo de agir, no seu desejo de fazer, na sua força de fazer, porque ela é um impulso para o fazer. Depois você vai ter uma capacidade de lidar com níveis de adrenalina mais altos do que você teria em situações corriqueiras se você não praticasse esporte. Porque você está acostumado com esporte, você sabe, às vezes a pressão vai bater a máxima de pressão 18, 19, e isso não é patológico. Uhum. Né? Na verdade, você está mostrando absoluta saúde em conseguir regular a sua fisiologia para atender a uma demanda como essa. E isso vai minimizando
as outras coisas que você passa na vida e vai te deixando mais preparado para essa condição. Mas especialmente a endorfina ela é sempre liberada em grandes esforços. E ela é uma espécie de analgésico, né? Qual é o barato da morfina, dos opioides de uma forma geral? Por que as pessoas consomem, inclusive se viciam dramaticamente em opioides? Basicamente porque quando você está sentindo um desconforto, uma dor, alguma coisa assim, a retirada abrupta desse desconforto dá a sensação de prazer. É como se você estivesse marcando que aquilo é um fenômeno de prazer. Então, você não está sentindo prazer nenhum. As pessoas têm dificuldade de entender a endorfina como um hormônio de prazer. É uma atenuação. Mas eu tirei tanto, de forma tão rápida, o seu desconforto, que você tem a sensação de que você está vivendo uma situação de prazer. Por causa do delta, né, do relativo. O cérebro sempre vai fazer análises relativas, nunca absolutas. Então eu estou numa situação muito ruim e do nada eu me fico muito bem, isso dá uma sensação de que eu estou no paraíso. Né? E é por isso que os opioides fazem o estrago que fazem, porque eles têm esse poder de ter um efeito analgésico muito rápido. Né? Então logo eles... E a endorfina é o nosso opioide endógeno, que é o jeito que o nosso corpo tem de dizer o seguinte: aguenta, é isso mesmo, mas nós vamos passar e você não vai sentir dor, porque eu vou tirar a dor para você poder aguentar. Igual o leão numa briga lá por disputa de território ou poder. Tá? Aí se machucou, ele fala para outro leão assim: não, pera um pouquinho que machucou aqui, depois a gente retoma. Não vai rolar, né? Então ele tem que ter uma forma de se anestesiar, de passar aquele desconforto para ele poder continuar na briga. É isso que a endorfina faz. Só que só vai liberar a endorfina em situações extremas. Entendi. Então não é qualquer exercício. Não adianta fazer a caminhada na pracinha, conversando. Naquela vula 4 km por hora, olhando o celular, né? Eu treino num lugar que tem uma pista de corrida daquelas profissionais, né? De atleta mesmo. E tem um casalzinho que anda todos os dias juntos de mão dada. Isso não funciona, né? Funciona pro relacionamento deles. Eles estão gerando muito vínculo. É lindo, né? Bem fofinho. Eu acho bem fofinho. O vínculo tá bonito e tal. Estão liberando ocitocina, provavelmente, por causa da bondade e tal. Que é fofinho e tal. Mas não do ponto de vista do exercício. Eles não estão sob estresse, né? Não estão, definitivamente. Você precisa, assim, no mínimo bater 130, né? Se você não chegar em bater 130, teu corpo tá lidando com aquilo tranquilo, sem né? Nenhum esforço, nem nada, né? Mas o barato do exercício físico é que ele faz isso numa condição, numa situação que é de superação. Então quem gosta de competir, de se superar, de ver o resultado subir, de acompanhar no Apple Watch o desempenho, entendeu? Se diverte. E aí é uma forma legal de você se preparar para situações mais adversas, né? Eu vejo como fui atleta minha vida inteira, eu me conto essa história, não sei se é verdade, mas eu aprendi a trabalhar assim, né? Eu treinava todos os dias, eu sabia que eu ia ter uma competição, eu tinha um caderninho que eu anotava meu treino, eu colocava as minhas metas e eu buscava aquilo ali. Então eu me submetia àquele estresse diário porque eu queria chegar na competição, porque eu queria fazer aquele tempo, né? Então eu aprendi a me treinar para ter as conquistas que eu queria, né? Isso obviamente vai ajudar na sua disciplina, porque você sabe que o resultado obtido, e a gente tem a experiência de quando a gente não treina, não alcança, né? Não tem sorte. O preguiçoso não vence. E assim, não tem sorte. Porque na vida real, pode ter sorte. Pode. No esporte não. No esporte não. Não existe sorte, certo? Então ali é um lugar para você saber que só depende de você e que não vai ter sorte. E eu vou ter que fazer. E aí você aprende inclusive a projetar ganhos futuros com o esforço presente, que é uma das principais dificuldades do ser humano. Ele se engajar num esforço repetitivo, numa disciplina, num foco, e no qual ele não está obtendo um resultado imediato. Ele não consegue ver o resultado. A sociedade de hoje parece ser mais... Parece não, é mais imediatista, né? Ela quer a recompensa antes do esforço, né? Mas veja, se a gente tem um monte de devices, recursos e coisas que te permitem instantaneidade. A gente vive num tempo de instantaneidade. Bom demais. Agora mesmo, se eu quiser, eu fico sabendo onde está todo mundo, o que está acontecendo, né? Eu vou na rede social, descubro o que está acontecendo com todo mundo, tal, num tempo recorde.
né? Eu acabei de postar um negocinho, já tem lá, sei lá, 20 curtidas. Eu quero ver quem são essas 20 pessoas que curtiram. Eu quero entender o que está acontecendo, quem é que está me acompanhando assim com essa velocidade e tal. E eu faço isso de forma muito instantânea. Então, a percepção de que eu vou fazer um negócio, que eu só vou saber se deu certo lá na frente, e que é fruto do meu esforço cotidiano e tal, me interessa muito pouco, porque eu obtenho fontes de prazer muito boas sem esse esforço. Quão nocivo é essas micro-recompensas que a gente tem centenas de vezes por dia? O e-mail que chega, a mensagem no WhatsApp, a positiva, a negativa. A primeira coisa é essa percepção de que eu tenho que ficar o tempo inteiro ligado nisso, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Acho que esse é o principal dano. Isso é péssimo pra gente. Isso é péssimo, porque o fato de eu saber que pode entrar uma informação a qualquer momento faz com que eu fique conectado o tempo inteiro naquele canal. E aí eu perco o foco? Qual que é o pior dano? Na verdade, você está dissipando o seu foco naquilo. Tá. Eu não desligo. Você não desliga daquilo. E aí, qualquer outra coisa que você está prestando atenção, você está com o que a gente chama de atenção dividida. Ela não está sustentada. E todo mundo sabe disso. Se você tiver o exercício, conseguir, obviamente, de desligar notificações, desligar o celular, ficar 1 hora em foco, você vai conseguir produzir muito mais. Mas enquanto você não treinar a fazer isso, você vai ficar angustiado de não ter aquela recompensa. Uhum. Você vai sentir falta, como um bom e velho vício, né? Você vai ficar ali com aquela sensação de o que pode estar acontecendo e tal. Teve uma época, acho que foi 2020, 2021, acho que foi antes da pandemia. Acho que foi 20 ou 19, que se falava muito lá no Vale do Silício e tal, uma coisa que eles chamaram de detox de dopamina. Você chegou a ouvir? Não, diz que tem clínicas, né? Não sei se chamam detox de dopamina, mas diz que é clínicas para você viciados em redes sociais. Viciado em qualquer coisa que esteja atrapalhando você do seu cotidiano. Que esteja tirando você, que a gente chama de estreitamento de repertório. Não sei se você conhece esse termo. Não. Que toda a minha atenção, todo o meu foco, todo o meu desejo está voltado para uma determinada coisa. Então pode ser por cocaína, que a sociedade acha um absurdo e execra, né? Pode ser a cocaína em pó, cocaína em pedra, que é o crack. Pode ser rede social, pode ser até pornografia. Hoje a gente está com um problemaço de vício em pornografia. Isso eu queria falar, porque a pornografia... Acho que algumas pessoas já estão falando no Brasil, mas nos Estados Unidos muitas pessoas famosas foram a público dizer que tinham esse problema. E isso me parece um problema muito grave, porque é algo que está disponível gratuitamente. Sim. Desde os jovens. Então, assim, é muito difícil você conseguir restringir que um jovem tenha acesso a isso. Eu me lembro na minha infância, quando eu cogitei a possibilidade de ter acesso a um filme, a gente fez toda uma manobra de ir na banca e a gente tentou comprar, e o cara olhou e falou: vocês estão malucos, não vendeu pra gente. A gente nunca conseguiu ter. Foi um colega que um dia conseguiu, foi a primeira vez que a gente viu uma menina pelada na vida. Hoje eu consigo ver tanto estímulo em questão de 5, 10 minutos, que a produção de hormônio que acontece, descargas que acontecem ali, são completamente irreais e incompatíveis com a verdade. Com a vida como ela é. Qual que é o real impacto que isso tem na vida de uma pessoa que se submeteu a esses estímulos durante tanto tempo? Primeira coisa, o ímpeto sexual, o desejo sexual, seja em meninos ou em meninas, né? Ele toma um espaço muito grande da virada da puberdade e da adolescência. É uma descoberta sobre esse universo. Tá. E é muito difícil de realizar, como você mesmo disse. Né? É muito difícil de você ir até a realização disso. Verdade. Então você vai viver um tempo, que são alguns anos, tentando dar um jeito de resolver isto. O que está acontecendo? Já não tem mais esse problema. Eu resolvo muito rápido. Uhum. Eu acesso muito rápido. Mas acesso como? Acesso num lugar que não é a vida como ela é. Né? Com uma prática sexual ou com exposições sexuais e com necessidades de me relacionar muito diferentes daquelas do cotidiano, do mundo real. Né? No acesso à pornografia, eu não tenho que resolver o que eu faço depois do orgasmo. Né? Depois do orgasmo eu desligo. Exatamente. Na vida real eu preciso definir se eu entabulo uma conversa, se eu avanço num relacionamento, se eu fumo um cigarro. O que aquilo que aconteceu ali tem de significado para mim e para aquela outra pessoa.
né? Então, isso implica em você construir socialmente um relacionamento, de você se importar com o outro. Tudo isso é muito oneroso. Então, o que a pornografia faz? Ela resolve um problema. Resolve uma questão, que é esse acesso e sem o depois, sem eu ter que depois ter algum tipo de conjectura sobre o que vai acontecer. Porque o acesso é muito rápido e o desejo é muito grande, qual a consequência natural? Eu vou fazer em excesso. Porque dá prazer, é bom, e eu vou repetindo. Que eu tiver, então, Marcelo, vamos lá, eu tô em casa, eu tenho que estudar pra escola. Tá lá que eu tenho que estudar um negócio pra escola, tá? Mas antes eu vou dar uma olhadinha aqui na pornografia. Né? Antes eu vou aqui buscar um orgasminho aqui pra me ficar mais tranquilinho, que daqui a pouco eu vou estudar. E daí eu estudo 15 minutos. E a depender da idade do cidadão, ele já pode ter outra lição, se ele pensar em alguma coisa e tal. Então, o que é a questão? Especialmente o puber, especialmente o adolescente, mesmo a menina, que também está vivendo o seu desejo, ela vai ser chamada muitas vezes para aquele lugar ao longo do dia. E se ela não tivesse como acessar, ela podia ficar no desejo, podia construir uma história para ir atrás e tal. Mas como ela tem e ela realiza muito facilmente aquilo, acessa muito facilmente, realiza muito facilmente, aquilo se torna um ciclo vicioso, inclusive para aliviar a tensão. Uhum. Frustração. Quase uma fuga. Quase uma fuga. E aí, vamos lá, a indústria da pornografia desce a mão, né? Então, exagera, porque eu vou precisando cada vez criar situações mais excitantes. Aí começa a extrapolar, né? Fazer coisas escabrosas, né? Que são o auge da história. Meu filho tem 25 anos, né? Eu me lembro de uma situação, ele com 12, 13 anos, ele falava pra mim assim, aquelas coisas que só a internet possibilita pra gente, né? Ele falou assim, mãe, pode fazer sexo com bicho? Como é que ele descobriu isso, né? Exato, meu filho, onde foi que você viu isso? Assim, não, na internet. Eu falei, então vem cá, me mostra qual lugar você está acessando. Porque é esse tipo de coisa. Então não é, se fosse uma coisinha assim, tipo, meninos e meninas se relacionando com as agruras do relacionamento de jovens que não sabem o que fazem, o que falam, como fazem. Né? Aí você estaria só ensinando eles a viverem a vida deles. Então uma historinha sei lá, da Malhação, mesmo que ela vá chegar num lugar onde tem ali alguma intenção de sexo, ou apareça alguma coisa, uma novela que tem alguma coisa, é só a vida como ela é sendo mostrada. É muito leve, tem até muito livro, né? Mas tem um dado, Bru, até pesquisa isso daí pra mim, pra ver se você acha, que é qual o tráfego de pornografia na internet. Se eu não me engano, era por volta de uns 30%. Era um negócio assim impressionante. De todo o tráfego na internet, era uns 30%. A Bruna pega para validar, porque eu não estou muito certo desse número. Ou seja, quanto? 30%. Então, 30% é o volume total. Assim, imagina, todos os dias, 30% ou das pessoas ou do volume de tráfego está focado em pornografia na internet. E uma coisa que eu ouvi dizer é que esses estímulos que não condizem com a realidade vão tornando as pessoas quase que anestesiadas. Porque na hora para o que pode ser. Para o real. Para o real. Porque então o menininho lá de 11 anos começou a ver pornografia. Ele não tem acesso a uma namorada para ele poder se relacionar sexualmente. Aí ele vai conseguir isso com, sei lá, 15 anos. Com 15 anos, ele já tem ele já viu sexo com animal, ele já viu todas as coisas que poderiam acontecer e ele não vai achar a menor graça, né? E aí criou-se um problema, vai dar um trabalho chegar nessa menina, eles chegarem à conclusão de que eles vão mesmo fazer sexo. Depois essa menina ela não vai ter tranquilidade de fazer de uma forma... Ela tem que aprender também, ele também tem que aprender. Então ele não vai ter a mesma performance. Ele pode, inclusive, não ter a ereção. Né? Eu ouvi falar que fica anestesiado mesmo, não tem estímulo, né? E aí o que acontece? Ele vai cada vez achando pior aquele sexo que ele pode fazer no real. Ele acha, por exemplo, que as meninas não gostam dele. Aí a gente tem todo aquele fenômeno do incel, né? O que são é isso? Os incel são os celibatários involuntários, né? Involuntários? Involuntários. Ele não quer ser celibatário, mas ele não tem quem faça sexo com ele. Ah, tá.
né? Então ele acaba tendo ódio das meninas, de uma forma geral. Na internet você tem esse movimento dos incels, né? Especialmente na Dark Web, que é assim, uma ódio a esse lugar do poder que as mulheres têm de querer ou não dar para alguém. Tipo, é uma coisa que eles não imaginam que... Elas que mandam. Tipo, veja bem, o corpo é meu. Pelo amor, por favor, né? Mas é essa questão deles acharem que alguém deveria querer fazer sexo com eles, entendeu? Eles têm direito, né? Pois é. E aí eles ficam pé da vida e tal, e consomem muita pornografia por isso, e acabam transferindo todo esse desejo sexual para um outro lugar, né? Do ódio, da raiva, da agressividade e tal, e resolvem a ereção deles e o desejo sexual, que é inerente a qualquer ser humano, com a pornografia, né? Isso cria algum dano permanente? Eu crio conexões neurais que são irreversíveis? Eu crio uma dependência daquele nível hormonal que eu tinha no estímulo? É possível reverter este cenário? É mais ou menos a mesma coisa que acontece com os outros vícios. Com as dependências químicas. Então é assim, eu fui fumante, né? Eu fumei dos 13 ou 14 anos de idade, que na minha época era chique pra burro fumar. Era, né? Era lindo. Na verdade, você podia fazer duas coisas para se tornar popular: jogar papel higiênico molhado no teto ou fumar. Eu escolhi fumar. Aquela coisa da menina que queria ser contraventora, que queria... Você quer estar parte do grupo, né? E a gente ficava cabulando aula e ia fumar, entendeu? Achava lindo esse tipo de coisa, né? Hoje seria aqueles, como é que os vapos, os vaves, né? É verdade, tal, meu Deus, virou a próxima febre. Alguma coisa sempre vai ter para eles formarem a identidade de grupo, né? Faz parte. E eu parei de fumar, eu tinha 38 anos de idade, né? Depois eu fui mãe, eu parei de fumar para ficar grávida e para dar de mamar e voltei. Você imagina o tamanho do vício, né? Mas aos 38 anos de idade, teve um episódio lá, meu filho, eu tava brincando de basquete com ele, ele já era um garotão, assim, 11, 12 anos, e ele deu uma corrida, eu fui atrás dele e não cheguei, né? Não aguentou, não Quando teve ele fôlego. me viu, que eu perdi o ar completamente, ele fez uma cara de medo, de susto de eu não estar bem. E naquele momento eu falei, vou parar de fumar. Você assustou? Eu assustei com a dor dele, sabe? Foi muito mais pena dele sofrer com alguma coisa que pudesse me acontecer. Eu parei de fumar. Até hoje, Marcelo, se você me mostrar uma caixinha de Marlboro vermelho, eu falo, cigarro, legal, tal. Eu não sou livre completamente do tabagismo. Dá vontade. Você lembra dos prazeres. Não é uma vontade, tipo, eu vou fumar. Mas eu lembro que era legal fumar. Entendeu? Mas é diferente um dependente de cigarro de um alcoólatra e de um dependente químico de cocaína e crack, por exemplo. Não é muito diferente. Não é muito? Quais são as diferenças daqui? Inclusive a nicotina é uma das piores, tá? É uma das piores? É uma das piores em termos de vício. Mas é que álcool, e os exemplos que você deu, pegou pesado, né? O que acontece? Basicamente, o que faz um evento ser viciante é que entre o momento em que você o executa, a coisa, então eu cheirei uma carreira, ou eu fumei um cigarro, ou eu vi uma pornografia e tive um orgasmo, me masturbei e tive um orgasmo, o tempo entre esse ato e a liberação de dopamina tem que ser muito curto para isso ser viciante. Entendeu? Então, por isso que a recompensa imediata tem um valor mais forte. A nicotina, ela, assim que você inalou a fumaça do cigarro, ela passa pela membrana pulmonar e entra na corrente sanguínea. Imediato. Então ela chega no cérebro muito rápido. E é exatamente por isso que uma pedra de crack tem maior poder viciante do que uma carreira de cocaína. Uma mudança muito pequena, porque quando você cheira o pó, vai ser absorvido pela mucosa olfatória. Isso demora a ter um delayzinho de tempo. Entendi. E a fumaça do crack entra direto no pulmão e é absorvida. Então isso já muda. No passado, você lembra, era a história da cocaína injetável. Sim. Mesma coisa. Se eu injeto a cocaína... Heroína. Eu estou imediatamente colocando isso em contato com o meu cérebro. Então, o delta entre você usar a substância e obter o prazer é muito curto. A mesma coisa pode acontecer com outros eventos. Nesse caso, você pode perceber que a rede social ou a pornografia tem um delayzinho um pouco maior. Entendi. Então, isso faz com que elas sejam um pouco mais seguras. Então, isso pode definir o grau de dependência. De dependência. Agora, a pergunta mais importante. Como é que eu me livro de um vício? Bom, a primeira coisa que você precisa é buscar, elencar todos os prejuízos que ele te causa.
eu preciso tomar consciência de todas as coisas que a gente chama do período de... Você estava na pré-contemplação, tipo, eu não tenho um vício, não me faz mal, eu vou para contemplação, eu tenho um vício, e agora eu entro na realidade daquela história, que é o que eu tenho perdido com isso, né? Então é geralmente aí que as pessoas começam a buscar ajuda. Porque, sei lá, o alcoolista, ele começa, pede a esposa, pede os filhos, ou pede a casa, porque ele joga o dinheiro, qualquer coisa assim, né? Porque não sabe o que está fazendo e faz bobagem, ou fica o dia inteiro no boteco, não trabalha. Então ele começa a amealhar prejuízos, ele começa a acumular essas faltas. E aí ele precisa ter um espaço que permita que ele exerça novos comportamentos. Então, sei lá, você pega o alcoolista, a família inteira bebe e você quer que ele pare de beber, né? Naquela casa tá todo mundo bebendo, não vai rolar, mágica, né? Então, aí beleza, se ele for para uma clínica séria, né? Porque tem muito lugar muito nada a ver, mas um lugar sério, que eles realmente consigam ficar sem o acesso à bebida e tenham outras atividades que podem ir compensando aos poucos essa falta de dopamina, porque ele vai viver uma abstinência de dopamina. Como ele tinha estreitamento de repertório, o que significa isso? Que só aquele comportamento levantava a dopamina na altura que ele estava acostumado, que é a história da pornografia. Levantar a dopamina lá num nível que ele se sinta com prazer. Porque parece uma coisa estranha de entender na natureza, mas não é. O sistema dopaminérgico, ele foi construído para te pressionar a procurar mais. Então, beleza, você está no inverno. Um animal no inverno, ele tem que se contentar com qualquer coisa que ele achar para comer. Mas à medida que começam a florescer e a aparecer as frutas e ele ter acesso a outros tipos de alimento, é importante que ele saiba selecionar qual daqueles alimentos disponíveis tem mais caloria. Então o sistema dopaminérgico começa a estreitar, fala, come só banana, come só banana, come só banana. Não, mas olha aqui tem um mamão. Não, primeiro a banana. Porque a banana é mais calórico, mais fácil, que você digere mais rápido, primeiro a banana. Né? E daí, beleza, então agora pode ser a manga. As frutas vermelhas são as últimas, são as que são menos calóricas. E só vão, é o que restar ali na hora que castanha, não sei o que, por último, porque é mais difícil de conseguir, mais difícil de digerir. Então, é a última coisa que a gente vai mexer, que são as gorduras. Eu achei que gordura era não, mais. Ela é muito boa. Mas ela não estimula... Mas ela não estimula tanto a dopamina. Ah, entendi. Entendeu? Porque ela é mais lenta, né? Porque ela é mais lenta, exatamente. O próprio metabolismo. Então, até chegar em glicose e isso bater lá no cérebro e dizer aumentou a glicose... Então, o nosso negócio é carboidrato. O que a gordura tem, que pode ser um apelo, é o sabor. Então, na boca, ela ajuda. Mas ela não se concretiza tão rapidamente quanto um carboidrato. Que além de ter a boca, que é o doce... ele também rapidamente produz glicose. Então, o ciclo de vício para o carboidrato é muito mais forte. Faz sentido. Né? E depois que você precisa abrir mão do carboidrato, você é quase que estivesse fazendo um downgrade na sua dopamina, entendeu? Uhum. Então, você tem que começar a se contentar com outras coisas. Você já deve ter vivido essa experiência de cortar alimentos. Falar, não vou comer carboidrato. Pronto. Neste dieta, momento. Né? Exatamente agora. Eu também estou absolutamente cetogênica na vida agora. Estou fazendo cetose de graça. E o que a gente percebe? Que passou 15, 20 dias, você não sente mais aquele desejo que você tinha quando você começou. Por quê? Você fez downgrade de dopamina. A dopamina falou, não estão achando comida de jeito nenhum. Vamos ter que comer esse negócio mesmo aqui que estão dando para nós. Agora, se você come, você reativa. É como se ela faz assim, achou? É isso que eu tô querendo. Por que você tá, né, não tá consumindo esse alimento? Se você sabe onde tem, então vai lá buscar, né? E aí você reativa tudo aquilo. Por isso que não tem negócio de dia do lixo, né, na nutrição. Você tá fazendo um negócio, faz um negócio. Porque se você recair, você vai sentir desejo. A Renata fala exatamente isso. Eu falo, amor, um dia... Ela, não, se eu comer um dia, eu vou ficar com vontade. Isso. Que daí lembra, né? Na verdade, você reativa. É como se o sistema dopaminérgico dissesse, é isso aí, caraca, por que você não estava comendo isso antes? Depois que eu tomo consciência, existe algum hábito que eu possa fazer que me auxilie a sair disso? Primeira coisa é você fazer as marcações emocionais dos ganhos. Dos ganhos de largar o vício. Exatamente. Então, assim, a gente faz muito isso no começo, porque a gente começa a se perceber. Então, vamos falar de dieta, então, que é um negócio que vício em alimento todo mundo tem, né? Todo mundo é louco num pão, numa massa, num doce. Então, isso aqui serve para qualquer um. Eu começo a fazer atividade e eu acho, por exemplo, que o único interesse que eu tenho ali é perder peso.
Eu quero perder peso, beleza. Aí eu vou pra balança. A balança é cruel. Então você já sabe que a balança vai te sacanear. Então larga a balança de lado. E acha outros métodos de você perceber o teu resultado. Como, por exemplo, roupa. Roupa é mais fácil do que balança. Verdade. Então pega e seleciona umas roupas, aí a pessoa pega e bota aquela calça 38 que ela usava quando ela tinha 15 anos de idade. Eu quero vestir aquela roupa. Né? Só que essa aqui você não vai entrar logo, vai ser difícil. Então pega uma que você usou agora há pouco, que você acabou de perder. Bota ela pra fora do armário. E todo dia de manhã você experimenta essa calça. Legal. Ela vai, você pode até marcar no corpo, ó. Tava aqui, agora tá aqui, agora tá aqui, agora tá fechando. Entendeu? Ó, fechou, pronto. Pega a próxima. Legal. Bota pra fora do armário. E assim vai. Ou seja, é importante eu criar uma vontade muito grande que seja maior do que o vício. E mais importante, Marcelo, marcações emocionais que te digam que você está atingindo o objetivo que você deseja. Porque como você não engordou 10 quilos em um mês. Você demorou um ano. Às vezes 1 ano e meio. Você não percebeu que você estava ganhando. Do mesmo jeito, para perder vai demorar. Só que você quer perder em um mês. Então eu preciso ter recompensa ao longo desse 1 ano e meio que eu vou... Né? Você vai num crescente, né? Porque o que acontece com muita gente é isso. A pessoa até consegue emagrecer, mas daí ela dá um ponto final e engorda. Porque ela volta para aquele lugar. Então ela só estava fazendo aquilo naquele período de tempo, pensando o tempo inteiro quando é que ela ia comer pão de novo. Você gosta do conceito de criação de gatilhos? Sim, porque eles permitem que você faça essas marcações emocionais, né? Então, por exemplo, porque assim, eu fico pensando assim numa pessoa que é dependente química de alguma droga muito pesada. Às vezes é difícil para ela conseguir criar essas marcações emocionais. E de repente, se você vicia no esporte, talvez seja algo positivo. A gente faz muita substituição, a gente faz até com outras substâncias, né? É verdade. Dependendo do nível de vício, menos pesadas, né? Tem muita gente que critica esse tipo de abordagem, mas você oferecer para um viciado em crack que ele comece a consumir maconha, é benéfico para ele. Muito benéfico. Entendeu? Né? E se ele conseguir fazer essa transposição, ele está indo num determinado caminho de cura. Já evoluiu. Né? E é isso. Às vezes a gente quer que as pessoas... E quando não dá certo, a gente fala, é preguiçoso, não tem força de vontade. Cadê o livre-arbítrio e tal? A gente não conhece o tamanho do peso daquele vício para aquela pessoa para poder fazer nenhum tipo de julgamento. Eu sou a primeira a pedir que não julguem, porque também serei julgada, né? Eu não sou livre de vícios. Muito pelo contrário, eu brigo com os meus. Mas o barato é a gente poder brigar, né? A gente ter recurso para brigar. Então, é sempre um jogo emocional. Se você, durante o tempo que você está lutando contra o seu vício, você se deixar tomar pela emoção do não posso, do eu tô privado, de me proíbem, ou essa vida é muito cruel porque não me dão acesso àquilo que eu preciso, você está conectado com a emoção errada. Agora, se você... E por isso que entorno é importante, família é importante, as pessoas com quem você lida... É muito comum as mulheres quererem fazer, por exemplo, dieta, perder peso e tal, e os maridos brigarem porque nós não estamos tomando o nosso vinho. Ou a gente não está saindo para jantar. É um boicote. Além do seu boicote, que é difícil pra caramba, ainda tem um boicote da sociedade, né? E pior, de quem mais te ama, né? Exato. E que você tá querendo agradar. Você quer ficar perto. Você não quer, né, que ele se ressinta de não ter a companhia na sexta-feira para tomar um vinho. Então você abre aqueles precedentes, entendeu? E aí a pessoa que devia ser aquela que não te oferece a comida, entendeu? Que não, quando a primeira vez que eu fiz que eu vivo engordando e emagrecendo, minha luta, né? Quem não é? Minha luta. E a primeira vez que eu fiz, inclusive eu fiz meio um reality show na Globo e tal, eles me acompanharam no emagrecimento. Minha sogra é uma super cozinheira. E ela acha que eu trabalho muito. Ela acha que eu sou uma pessoa que trabalha muito, que eu sofro muito com o meu trabalho, que ela não entende porque eu trabalho tanto. Então a única coisa que ela pode fazer por mim é me dar comida. E o carinho dela é a comida. O carinho dela é a comida. E ela fica feliz que eu como com a boca boa, e fica feliz de... Eu falo, legal. Quando eu fui fazer, eu sentei com ela e falei assim, olha assim, eu sei que você me ama. Eu sei que você quer muito bem a mim e que você nunca faria alguma coisa para me prejudicar. Então, eu vou te contar uma coisa que pode ser que você não saiba. Mas em respeito a você, ao seu trabalho na cozinha, à sua arte de cozinhar, eu não consigo falar não para sua comida. Olha, então a única chance que tem de eu não comer é você não cozinhar para mim. Nossa,
Demais. Aí ela entendeu. E ela entendeu. Então, dá pra gente ter essas conversas francas, porque as pessoas acham que a gente não é dependente uns dos outros. Não, o que eu achei legal é, eu não consigo dizer não. Eu não consigo. Porque eu te amo, porque é boa, né? Que demais. E nesse momento você vai me colocar num lugar que eu não vou conseguir suportar. E vou ficar eu com essa cara de que não consigo, que não tenho força, que não tenho... Mas é porque isso é muito significativo para mim também. Eu também quero ser amada por você e ganhar a sua comida como fonte de amor. Me faz bem também. Então eu vou querer viver isso. Mas nesse momento eu não posso. Sensacional. Carla, a gente falou muito de estresse. Vamos falar do oposto. Vamos falar de sono. Eu sei que sono tem muitas funções e ele é muito importante para aprendizado, ele é muito importante para reparar todo o estresse que a gente vive. Conta um pouco, teve muito avanço, né, ultimamente, a ciência começou a descobrir muitas coisas em relação ao sono. O que a gente tem aprendido, o que a ciência tem explicado a respeito do sono? Primeira coisa é que o que a gente entendia lá atrás, sei lá, nos 70, 80, de que o sono era uma forma de repouso, de que eu estava cansado e, portanto, eu precisava repousar e o sono era essa fonte de repouso, isso já foi superado, né? Porque, se você for olhar na natureza, a maior parte dos animais não tem períodos de sono como o nosso. Eles têm o sono entrecortado. Eles dormem 1h30, 2 horas, 3, acordam, se alimentam, andam um pouco, Os nossos cachorros, exatamente, né? Dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. O dia inteiro. É o sono polifásico, né? Até porque eles têm muito conforto. Eles não estão precisando brigar por nada, né? A comida vai estar lá, eles têm segurança. Então, eles realmente dormem e acordam o dia inteiro porque também não tem muito o que fazer, né? Mas tudo bem. Verdade. É igual o veinho, né? Também entra nessa pilha. Mas a ideia, né, que fica em casa, vê a televisãozinha, fecha o olho, dá aquela sonequinha e tal, não tem muito onde gastar, né, a sua capacidade cognitiva e tal. Isso é muito ruim, inclusive, né? É uma coisa que a gente deve evitar. Mas, o que aconteceu com a nossa espécie? Justamente a altíssima demanda cognitiva, somada à possibilidade, às ferramentas de segurança que a gente conseguiu construir. Então eu botei um fogo lá na porta da caverna. Isso já me deixa mais tranquilo. Depois eu fiz uma porta na caverna. Tampei a porta da caverna, que não vai entrar mais ninguém. Depois eu construí uma caverna nova só para mim, entendeu? Que tem segurança, que eu sei quem entra, quem não sai. Isso vai permitindo que a gente passe por períodos de sono mais longos. Vai ao longo da evolução. E à medida que aí a gente não sabe o que veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, mas à medida em que a gente foi dormindo mais tempo, a gente teve mais oportunidades de entrar num modo de sono que é o chamado sono REM, aonde o cérebro está ativo, mas a consciência está ausente e o corpo não tem movimento. Para que isso serve? Para que o cérebro consiga trabalhar arrumando memórias, arrumando a casa, estruturando correlações novas entre as coisas, sem que você esteja entrando com novos estímulos. Então é um tempo onde os estímulos de fora estão anulados e você pode trabalhar só com o repertório que já está acumulado. Entendi. Isso vai fazer, inclusive, te trazer temas para você sonhar, né? Que tem a ver com as conexões que estão sendo feitas. E você vai fazer várias simulações, inclusive de risco, de perigo, o que eu faria nessa situação, o que eu sentiria se tal coisa acontecesse. Que são situações que o sono REM possibilita, que você construa essas novas historietas e viva coisas que você, na verdade, não viveu. E essas possibilidades criam esses novos circuitos e fortalecem os recursos que você está obtendo no mundo, que são importantes para a sua sobrevivência, para a sua vida. Quando eu falo sobrevivência, as pessoas costumam entender a sobrevivência da vida, do corpo e tal, mas não é só isso. O ser humano ele expandiu a ideia de sobrevivência. Porque agora a sobrevivência também é status, também é acesso, também é amigos, também é a valoração da sua rede social. Então, a gente vive hoje muitas pequenas mortes, né, que a gente precisa evitar. Então, não é só a morte, a grande morte que termina tudo. É todas as coisas que podem me tirar valor. E aí eu vou construindo repertórios para dar conta disso. Isso vai acontecer durante o sono, a fase do sono REM. E as fases de sono em que o cérebro realmente está com um tipo de atividade mais sincrônica, que a gente chama, porque quando o cérebro está processando informações, ele é todo desincronizado. Cada parte do cérebro está fazendo uma coisa diferente. E vai ter momentos em que ele vai quase que se sincronizar, como se ele fosse um coração batendo,
Porque neste momento não tem a necessidade de você ordenar a atenção, nem nenhum desses elementos de processamento, e aí é um momento em que dá para fazer uma faxina. Tirar radical livre, limpar um pouco elementos inflamatórios. Então é um jeito de uma certa detoxicação do cérebro, que os animais também fazem naqueles sonos mais entrecortados. Acho que o grande valor de um sono longo é que ao final da noite, especialmente as últimas 2 ou 3 horas, você pode fazer episódios de sono REM longos, de meia hora, 40 minutos. Que interessante. E isso é muito positivo. Então, como uma pessoa que fala assim, eu não durmo 8 horas, eu durmo 2 vezes de 4. Não substitui. Não substitui, né? Não. Porque a gente não tem a habilidade de entrar no sono REM como num período mais longo. Porque se você se você começar a dormir agora, você tem que primeiro fazer uma detoxicação de tudo que você acumulou. Isso leva tempo. No começo da noite, você vai ficar 40, 50 minutos em sono de ondas lentas para viver 5 minutos de REM. Olha só. Entendeu? Depois você vai mais quase 1 hora de sono de onda lenta para 20 minutos de REM. E isso a noite toda. Quando chegar no fim da noite, você está fazendo 40 minutos de sono REM. Então, a qualidade do sono no final é muito melhor para essa dinâmica do que no começo. E por que quando eu durmo pouco, eu normalmente estou menos disposto, eu não aprendo tão bem, eu estou mais explosivo, eu fico mais nervoso? Primeiro que você não arrumou a casa, né? Tinha um monte de ponta solta que você deixou solta. Até quando você passa a noite em claro, você não fica com a sensação de que o dia seguinte é o mesmo dia que ontem? Sim. Não é uma coisa esquisita? Porque você não sabe o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje. Porque você não fez essa marcação, você não arrumou as suas memórias do ponto de vista episódico, o que aconteceu no mesmo dia, no mesmo momento, para agrupar isso, deixar essa memória arrumada. Verdade. Mas também tem essa questão dos radicais livres e desse acúmulo de substâncias que são resultado do próprio metabolismo cerebral. Até os próprios neurotransmissores que são liberados, parte é recapturada pelo neurônio, mas uma parte fica ali no tecido. O astrócito, que é uma célula que ajuda o neurônio, pode vir a fazer essa limpeza, mas depois eu tenho que limpar o astrócito, entendeu? Então, sempre vai ter uma necessidade metabólica, porque nós estamos falando de um órgão que não para nunca. Não é como o intestino, beleza, comi, o intestino vai trabalhar, daqui a pouco ele entra em repouso, com isso ele pode gastar tempo arrumando as células da borda, troca a borda, né? Deixa tudo bonitinho, arruma a secreção e tal, porque ele está de boa. Ou seja, essa ideia do empreendedor que vai dormir de madrugada e acorda 5 a.m., isso daí deve ter um prejuízo absurdo, né? Então, e aqui a gente tem um ponto que as pessoas precisam entender isso. A natureza, diferentemente de qualquer máquina que a gente foi capaz de produzir, é extremamente redundante e resiliente. Extremamente. Então é assim, você pode ter genética de hipertensão. Sua mãe tem, seu pai tem, seus irmãos têm, etc. Mas você fez atividade física, comeu direito, não fica estressado com qualquer coisa, tem recursos para lidar com o seu estresse, você não vai desenvolver pressão alta. Mas eu tinha genética. Então, mas não vai desenvolver. Né? Porque é uma somatória de fatores. A mesma coisa. Carla, besteira isso que você está falando, porque eu estou há 10 anos dormindo 3 horas e nunca me aconteceu nada. O probleminha é que o cérebro não vai começar a falar assim, olha, veja bem, não estamos bem. Não, ele é resiliente e redundante. O que vai acontecer é que um dia ele vai cair. De repente. De repente. Não vai ter, aí o que você vai começar a sentir? Falha de atenção, falha de memória, falha braba mesmo. Você pode, inclusive, entrar em quadros semelhantes à demência, com 50 anos de idade. Então, beleza, o cara com 30, 40, quando ele acha que ele está voando e tal, ele vai achar que ele pode dormir pouco. Só que isto que ele fez ali não será corrigido depois se ele resolver dormir quando ele tiver 50 anos, entendeu? Porque ele já acumulou esse prejuízo e o corpo dele já está trabalhando no prejuízo. E a gente tem gente que óbvio que os recursos farmacológicos estão permitindo que essas pessoas atenuem esses absurdos, né? Então, hoje tem botão de ligar e desligar, né? Toma uma pílula para ligar, uma pílula para desligar. O para ligar dopaminérgico e o para dormir
Às vezes até GABAérgico, opioides ou qualquer desses universos, né? Os Estados Unidos está com problemaço. Problemaço, né? Assim, virou quase que, eu não sei nem como é que chama, mas é quase uma pandemia, assim, um problema, né? Não, um caso de saúde pública mesmo. Então isso é gravíssimo também, né? O problema disso, Marcelo, é o seguinte, quando você consegue a substância por uma fonte externa, o teu corpo para de produzir. Você está suprindo mesma sinteticamente. Coisa, as pessoas falam para mim assim, cara, não tem um remédio para acabar com essas dores nas costas, musculares. Isso aqui é um sofrimento, não é possível que vocês não tenham... A gente sabe qual é o remédio, eu posso te dar. Só que se eu te dar cortisol, você vai para captar a dor, acaba na hora. Morreu. Só que se você continuar tomando cortisol por muito tempo, a tua glândula que produz o seu cortisol endógeno vai parar. Isso vira uma doença. Né? Que é uma carência do cortisol, da cortisona produzida pelo próprio indivíduo. E isso traz um monte de consequências para a saúde. Inclusive tem gente que morre em hospital porque às vezes o médico erra a mão e não sabe como, porque tem que ir desmamando, né? Exato. E a gente tem, assim, as pessoas perguntam, não tem uma substância para a gente aumentar a memória? Lógico que tem. Só que ela provoca vício. Tá tudo descoberto já, não é um mistério da ciência. Nenhuma novidade, né? Eu já era num evento da Singularity, né? A gente tava... E o pessoal fazendo, agora com esse avanço da neurociência, logo descobrem uma droga para deixar a gente acordado, atento, com a memória. Eu falei, descobrem? Já tem, meu amigo. Já tem. Agora vai querer usar. É secular, né? Secular? Freud usava. Cocaína, Freud usava. É verdade, ele usava, é verdade. Né? Com os pacientes. É uma coisa que a gente sabe há muito tempo. A questão é que, nego, se você usar, o teu recurso natural vai ficar absolutamente escasso. Suprimido, E você vai ficar dependente. E vai ser para sempre. Rivotril, os benzodiazepínicos. Tem gente que 40, 50 anos tomando. Zolpidem, né? Virou uma febre, tá cada vez vendendo mais. E aquela história, né? As pessoas acham que a gente não quer ajudá-las a alcançar os seus objetivos, né? Que é um tipo de boicote, que não é para ele ser... É inveja do sucesso dele, porque ele consegue dormir 3 horas, todo mundo tem inveja do sucesso dele, por isso que ninguém diz que aquilo é bom, porque a pessoa não consegue. E aí é uma negação, né? Porque ele acredita que aquele é o jeito que ele vai alcançar o sucesso. Uhum. Eu costumo brincar que se você é bom mesmo, você faz o jogo acontecer com 8 horas por dia. Lógico. Né? Agora, se você precisa trabalhar 18... Você é ultra ineficiente. Eu também falo a mesma coisa. Agora, vamos falar um pouco de problemas, né? E você começou falando que estudou Alzheimer, as demências em geral. Eu tive um tio que morreu com demência, uma bem específica, Corpus de Levy, que eu nunca tinha ouvido falar. É um tipo de Parkinson, na verdade, que atinge a cognição. Exatamente. E vou começar contando um caso da minha mãe, até para ver se você tem algum insight. Minha mãe, ela começou a ter episódios de perda de memória, blackout. Pagava, não sabia onde ela estava. Aconteceu umas 4 vezes isso. E aí eu comecei a ficar muito preocupada. Falei, meu Deus, minha mãe tá avançando rápido. E um dia ela foi lá em casa, a gente foi fazer um churrasco, conversando. Toda hora ela esquecia. E contava a mesma história, uma atrás da outra. Eu fiquei preocupadíssimo, já contatei médico, já marquei ressonância. Zerado. Nada, nenhum problema. Fez todos os exames clínicos, todos os exames e não apareceu nada. Um dia ela decide tirar umas férias, vai para casa dela em Salvador, minha mãe é baiana, e aí ela começa a escutar um barulhinho de água e pergunta, vocês estão ouvindo um barulhinho de água e tal? Ela falou sim, a irmã dela instalou um aplicativo que lembra quando beber água. E ela falou, vou instalar, porque eu não bebo água. Minha mãe não bebia água. Ela não bebia nada de água. Ela tomava o café dela de manhã e esquecia de beber água. Ou seja, altamente desidratada crônica durante muito tempo. Começou a beber água. O suficiente para o peso dela. Parou os episódios de perda de memória. Obviamente que eu fui no neurologista, ele não soube explicar. Ele falou, Marcelo, nunca vi isso. Não sei se ele pesquisou estudos clínicos para ver se tinha alguma coisa desse tipo. Mas zerou, já tem meses e minha mãe tá ótima.
Você consegue fazer alguma conexão do porquê? Então, fato é que a água é uma coisa super importante para o nosso corpo, né? Agora, a gente não tomar água a ponto de desidratar o cérebro é um nível de desidratação bem alto, porque o cérebro é todo privilegiado, né? Então, a osmolaridade do sangue que está passando nos vasos sanguíneos do cérebro, ela é regulada o tempo inteiro. Você tem osmorreceptores o tempo inteiro avaliando se a quantidade de solvente e dissoluto é adequada, né? E isso é corrigido com mecanismos de sede, por exemplo. Porque acontece muito com idosos, muito. Muito, né? É que esses mecanismos de sede e fome começam a ficar debilitados. Eu não detecto que eu tô mais com sede. Exato. E isso pode agravar. Mas o que eu acho é que não era só esta causa. Eu acho que ela estava estressada. É isso aí. Eu acho que também ela foi para lá e aí ela encontra a família e ela relaxa e ela encontra os vínculos familiares. E aí ela pode ter contado para ela a história de que era a água que estava faltando. E se acalmou. E se acalmou, entendeu? Então é um conjunto de fatores. E eu costumo dizer o seguinte, Marcelo, a gente não sabe o que foi que aconteceu, mas mantenha. Tinha um psicólogo de um conhecido que falava assim: isso daí é terapêutico pra você? Então continua. Então faça. Tipo, não precisa ter nenhuma evidência científica que funciona. Se é terapêutico pra você, continua, filho, né? É isso mesmo. E as doenças tipo Alzheimer, as demências que estão aumentando cada vez mais, né? A gente já entende o porquê dessas coisas? Primeira coisa, aumentam porque a gente diagnostica mais. Segunda, aumentam porque a gente está ficando com a população mais velha. Então aumentam... Estatisticamente... Aumentam por fatores positivos, não é porque de alguma forma a nossa sociedade está mais vulnerável, tem gente que fala alimento processado e tal, não tem nenhuma evidência nesse sentido. Nem de inflamação? Inflamação sim, mas a gente inflama há muito tempo, né? Porque tem pelo menos 4 ou 5 mil anos que a gente aumentou a ingesta de carboidrato na refeição humana. Então né? Você considera que a gente já era inflamado há tipo mais de 400 anos? Sim, porque se você pegar a dieta, por exemplo, de qualquer latino e tal, qualquer dieta baseada em carboidrato gera resistência à insulina. Verdade. Né? O correto é você consumir 20, 25 de carboidrato. Né? A gente já desequilibrou, né? Verdade, tem razão. Nós já desequilibramos isso para 60, tão logo a gente começou a ter acesso à agricultura. É verdade. Certo? Quando a gente deixou de ser povos que mudavam de região, onde a gente se alimentava de muitos alimentos. Quando a gente decidiu fazer a agricultura, que foi que ferrou tudo, né? E a agricultura e a monocultura e depois o cozimento. Então eu faço o cozimento de batatas, de raízes que antes eu teria que roer. Certo? Então o acesso ao carboidrato é muito mais rápido Tem razão. E a gente está quase 60% há muito tempo, não é de hoje. Tem né? razão. O que for acontecendo é que foi caindo a qualidade desse carboidrato, que piora muito a situação. Mas esse 60% de carboidrato já era pré-diabético. Né? Com o agravante de que o que realmente mudou foi uma população que começou a ficar cada vez mais sedentária, fazendo menos esforço para o trabalho. Uhum. Porque quando você fala assim, eu tenho que fazer atividade física, né, eu tenho até um pouco de vergonha quando eu caminho dentro da minha chácara. Ali tem uma pistinha que eu fiz de 100 e poucos metros, eu caminho ali dentro. E muitas vezes o rapaz está fazendo a reforma para mim, o pedreiro, coisa assim, eles estão trabalhando. Eu tenho vergonha de ficar andando assim, porque fica clara a desigualdade ali. Ah, não, entendeu? De que, tipo, eu, pra poder queimar gordura e tal, eu tenho que ficar fazendo caminhadinha. E ele tá trabalhando. Carregando pedra, fazendo força. Então, nesse aspecto, o tipo de atividade laboral deles, e por favor não me entendam mal quem tá me ouvindo, né? É mais protetor pro corpo dele do que o meu. Entendeu? Ainda que o acesso que ele tem a alimento, provavelmente tem um acesso de um alimento de menor qualidade, né? Do que o que eu consumo. Mas se você pegar uma pessoa da nossa geração, né, que tem uma alimentação ruim e que não faz atividade física, aí a inflamação vai para o céu, né? E aí a gente já tem vários indícios de que essa inflamação no tecido cerebral leva e aumenta a chance de você demenciar, de acumular determinados tipos de metabólitos e tal, que é bastante prejudicial e pode ser um dos fatores que façam com que a gente tenha esse aumento dos quadros de demência.
O barato é que a gente está descobrindo esses mecanismos todos e em breve a gente vai ter medicamentos também. Preventivos? Acredito que... eu acredito que eu tenho 50 anos, né? Você é mais novo que eu, você deve ter... 41. 41. Então, 42, sim. A nossa geração, a minha, a sua, provavelmente não sofrerão com Alzheimer. Que bom, hein? Que boa notícia. Provavelmente não, porque os avanços que a gente tem em medicamentos vão nos proteger desse aspecto. E mais do que isso, a gente cada vez mais vai ter mais informação sobre o que é que nos produz saúde, né? Então também vai ser uma questão um pouco de escolha, quem é que vai migrar para esse cenário. Agora, tem 5% das pessoas que desenvolvem demência de Alzheimer, que aí é um quadro genético galopante que não tem o que fazer. Entendeu? Mas aí você tem que ter tido na família alguém que teve Alzheimer precocemente, com 50 e poucos anos, 60 anos. Não é aquele Alzheimer clássico dos 75, 80. Por velhice e degeneração. Né? Ele é mais precoce, ele é mais insidioso, ele progride muito rapidamente, mas é uma quantidade pequena. A grande maioria dos quadros que hoje estão em curso poderiam ter sido evitados com alimentação, com atividade física, com atividade laboral, né? E também, obviamente, com uma ajuda mais presente da medicina que ainda não conhece muito bem... conhece os mecanismos, mas não conhece ainda como combatê-los a ponto de poder desenvolver o medicamento. Mas nós estamos muito na boca do gol em relação a isso. E me parece que os avanços dos últimos anos foram muito mais intensos do que talvez os últimos 50 anos. É verdade sim, isso? Primeiro a gente tem tecnologia, né? Então eu consigo... O cérebro é um órgão difícil de estudar, porque não tem movimento. Né? Depois não tem uma produção de alguma coisa que você possa medir fácil. E o próprio exame de ressonância, por mais que eu já vi que o pessoal usa a ressonância que cabe, dá para tocar música, dá para você transar dentro, etc. Mas ao mesmo tempo tem limitações, né? Porque você não pode mexer o cérebro, né? Para você poder... Limitações de movimento são bem importantes, né? Mas assim, ainda assim você consegue fazer uma coisa bem etológica, assim, bem... são dados que são muito bons de você trabalhar e que o mais legal hoje é que a gente está conseguindo unir diferentes exames em busca de padrão. O que é esse padrão? Você debruça uma inteligência, porque qual é o problema? A quantidade de dados. Você imagina que uma atividade cerebral de 1 minuto, se você for pegar cada um dos traçados, você lota um HD. Entendeu? Nossa, deve ser muito difícil. É muito dado. Só que se você começar a juntar, pega o EEG, pega a atividade da pressão arterial, atividade cardíaca, depois alguma atividade de imagem, e depois alguma coisa que a pessoa faça, uma tarefa que ela realize, e encontra um padrão por IA, eu começo a ter um marcador biológico, entendeu? Sensacional. Alguma coisa que eu posso pegar um dado e falar, puta, toda vez que acontece isso, o padrão é esse aqui. Porque eu consegui que a IA se debruçasse sobre uma enormidade de dados, coisa que a gente não poderia fazer sem a IA, né? E poder de processamento, né? Muito poder de processamento. Então você sabe bem disso, melhor do que eu, obviamente, que hoje que o nosso avanço tem muito mais a ver com o que a gente conseguiu fazer em termos de hardware, né, capacidade de processar, etc. e tal, que possibilitou que a gente trouxesse um ganho bizarro de software, né? Total. E é isso. Carla, muitíssimo obrigado. Foi uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado de tantos assuntos incríveis. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sei que é uma gentileza sua, porque você tem 1 milhão de coisas para fazer, então muito obrigado. Fique à vontade de mandar seu recado. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, Marcelo, de bater esse papo aqui com você, de estar próximo das pessoas que te acompanham aqui, que é um universo distinto do meu, né? Então, eu acredito que há muitas pessoas que possam se beneficiar. A gente tem muitas iniciativas, e eu queria, quem sabe, falar de uma que a gente está começando agora, que é um canal novo no YouTube. Legal. Que chama Nada Trivial.
Eu faço um vídeo por dia e cada dia tem um tema diferente. Então, de segunda-feira eu falo de neurociência aplicada ao ambiente organizacional, na terça eu falo sobre neurociência pura, assim, né, da academia mesmo. Na quarta eu leio um livro, saindo daqui eu vou entrar na live ao vivo para ler o capítulo do livro com o pessoal. Na quinta eu falo de educação e na sexta de autodesenvolvimento. Então, se tiver curiosidade sobre neurociência, quiser ouvir mais, tem já bastante coisinha por lá e a gente produz bastante. Boa. Nada trivial. Vou colocar seu link aqui embaixo do Instagram, que você é super ativa. Vou colocar do YouTube e todos que você quiser. Muito obrigada. Obrigado. Um beijo. Beijão a todos. Valeu, você que ficou até aí. Não esquece de deixar seu like. Faz aí um comentário. Ficou alguma dúvida? Algo não ficou claro? Bota aí nos comentários que a gente vai responder pra você. Um beijo e até a próxima semana.